Então a Jordan descobre que eles estão no ano de 2018 e depois ela descobre que eles estão no primeiro mês do ano. Só que ela não conseguiu descobrir qual era o nome desse mês, nem qual era o nome do dia da semana. Pessoal, bem-vindos a esse canal, sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na primeira minissérie limitada do 24 Horas na Mira, pois é, o escape da Casa dos Horrores. A história está repleta de detalhes e informações explosivas. Eu fiz uma pesquisa muito intensa, abundante, eu fui atrás de materiais, eu fiz contato internacional, inclusive, para conseguir detalhes que são pouco conhecidos. Você vai assistir, você vai ouvir coisas muito fortes. É uma história muito densa e é uma história que ela realmente tem uma reviravolta de derrubar qualquer um. Se você conhece a história, eu te convido a ficar à vontade nos detalhes que eu tenho certeza que você pode não ter ouvido. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Essa atração 24 Horas na Mira tem a proposta de trazer minisséries, incluindo uma muito bombástica que estreou há um tempo atrás. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Pois é, Pássaro Negro, a liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. Essa minissérie tem 14 episódios e o link para você achar está fixado aqui no primeiro comentário, ou você pode ir na página inicial. As playlists são todas organizadas, incluindo as outras atrações desse segmento, como a Escada, Sob a Bandeira do Céu e as outras atrações da série Na Mira, que são episódios independentes, ou Gustavo Report, que são focados em outros casos, histórias de golpes, histórias muito boas e bem divertidas também. De qualquer forma, ao final desse episódio, não deixe de conferir as atrações desse canal, que são produzidas com muito carinho. Lembrando que essa minissérie começa hoje e termina amanhã, então assim que o segundo episódio, a parte 2, estiver disponível, o link para a continuação vai estar fixado no primeiro comentário. Então, seja quando você estiver assistindo esse vídeo, você simplesmente vai precisar clicar lá, ali, e vai direto para a continuação, ok? É uma continuação imediata, sem pausas e interrupções. A minha análise também vai ser entregue no final do episódio, os meus comentários e a minha opinião como um todo. Nesse momento eu quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, e a Thaís Oliveira e também a Jurivalda, que fez pelo Pix, a Jurivalda Barreto. Eu fico muito agradecido pelas doações, pelo carinho, pelas pessoas que podem, que ajudam, e eu fico contente por fazer parte da memória de vocês, por estar presente e por atrair essa atenção especial, esse gesto, essa gentileza. Eu realmente fico muito feliz e eu desejo que vocês possam ser recompensadas. Nós temos duas pessoas que encabeçam essa história, o David e a Louise. Então nós vamos começar a entender um pouco a família do David, a família Turpin, que vem do David Turpin. A família Turpin, a família do David, teve um passado longo e tórrido. O avô do David, o falecido reverendo King Turpin Jr., casou-se com uma jovem e o casal começou rapidamente a ter filhos. O casal teve 6 bebês juntos e em seguida a Nellie Turpin deu à luz a um casal de gêmeos, só que infelizmente ela perdeu a vida durante o parto. 6 meses depois, o reverendo Turpin se casou com a enfermeira de seus filhos, a Bertha Lee Church. Só que a forma como ele adquiriu essa noiva foi bastante incomum. O reverendo Turpin trocou a Bertha por um carro que o pai dela recebeu. Então foi algo meio transacional. Esse veículo em questão era um Studebaker. Nos próximos 18 anos, a Bertha e o King tiveram mais 11 filhos, elevando o total para 19. E olha só que interessante, o King Turpin nasceu em 1903 em Chinatoga, no Tennessee,
E ele foi criado por seu pai, que era brutal e que também era violento. E ele, inclusive, usava de sua força bruta de forma extrema, tanto no King como na irmã dele, Minnie, por qualquer queixa que houvesse contra os filhos. E isso era tão grave que em 1915 o escritório de bem-estar do estado do Tennessee interveio e colocou os irmãos em orfanatos separados dentro do estado. E quando o King completou 18 anos, ele acabou se mudando para Connellsville, também no Tennessee. Aí ele começou a trabalhar em uma fábrica de algodão local enquanto frequentava os cultos da igreja em Leech, Kentucky. O King ouviu uma voz falar com ele e essa voz gritou: "É um comim! É um comim!" Nesse período, essas igrejas estavam passando por um momento de avivamento pentecostal. E então, o King, ele foi batizado com o que as igrejas evangélicas denominam como batismo com o Espírito Santo, no qual uma das consequências desse batismo é o dom de falar em línguas. Foi depois desse encontro pessoal que o King começou a pregar, e ele começou a levar a palavra para minas de carvão, e ele cantava música gospel pentecostal para os mineiros que trabalhavam lá. Posteriormente, seu movimento no ministério foi evoluindo com sua dedicação e assim ele se tornou reverendo. Então, em 1932, o reverendo King se mudou para West Virginia, ele levou toda a família e foi aí que a sua primeira esposa partiu durante o nascimento dos gêmeos e logo depois ele casaria imediatamente com a enfermeira das crianças, a Bertha Lee Church. Para a época, esses casamentos rápidos não eram incomuns, principalmente pelo fato dele ser reverendo e ter tantos filhos. O primeiro filho do King com a Bertha era o James Randolph Turpin, que foi conhecido como Jim, e ele cresceu nessa casa estritamente religiosa que moldou toda a sua vida e que também faria com que ele levasse toda essa experiência e essa educação para frente. Em junho de 1955, o Jim se casou com sua namorada Betty Jean Rose, que tinha 17 anos, e o casal se estabeleceu em Princeton, em West Virginia. E Princeton é uma pequena cidade situada bem no meio dos Apalaches, que recebeu o apelido de a Joia do Sul e também era o coração do condado de Mercer. A cidade foi construída sobre a indústria do carvão, o que significava muitas minas e ferrovias. 3 anos após o casamento, o casal foi abençoado com seu primeiro filho, um menino que eles chamaram de James Randolph. E 3 anos também veio o segundo filho, também um menino, e este se chamava David Allen. Os meninos passavam o verão com seus avós em Ohio e o reverendo King Turpin Jr. ensinava os meninos sobre a igreja. A família Turpin frequentou a Igreja de Deus de Bristol no Oliver Avenue e os adultos da família se tornaram amigos íntimos de Ellen Wayne Hobnet e sua esposa Phyllis Hobnet. E esse casal teve 3 filhas, Louise, Elizabeth e Teresa. Então, nesse ponto, vocês já perceberam como a família do David e a família da Louise tinham uma proximidade em comum. Eu fui atrás para entender um pouco sobre a infância do David e eu achei alguns detalhes que não são incomuns, como por exemplo, o pai do David, ele escreveu um artigo que foi publicado em um jornal e isso era sua opinião acerca dos movimentos políticos da época. Ele também ressaltou a sua aprovação com a agenda do Partido Democrata e eram opiniões bem rotineiras, comuns de pessoas que podiam escrever e encaminhar para o jornal e posteriormente seriam publicados. Então, nesse ponto, deu para ver que a família do David era uma família bem expressiva. Não há nenhuma anormalidade na infância do David ou qualquer irregularidade conhecida. E então agora a gente vai entrar um pouco na família Robnet, que é a família da Louise. O avô materno da Louise Robnet era o John Thomas Taylor. E ele era alto, bonito e havia deixado sua casa em West Virginia para lutar na Segunda Guerra Mundial. E ele era um artilheiro da 3ª Divisão Blindada do Exército. E por seu tempo em serviço, John Thomas seria premiado com uma estrela de prata e 5 estrelas de bronze em um coração púrpura e uma medalha de boa conduta. Quando ele era jovem, alto e bonito, ele voltou à sua pequena cidade na Virgínia Ocidental e ele era um herói local. E aí, precisando de um emprego, ele começou a trabalhar nas minas de carvão, mas ele odiava trabalhar nas minas. E então ele começou a alavancar sua nova popularidade como herói de guerra
para seu próprio benefício. O John logo se tornou um lobista da Legião Americana e ganhou muito dinheiro ajudando os promotores imobiliários a derrubar o novo programa de habitação de emergência dos veteranos. Embora o John fosse um veterano de guerra, ele estava ganhando todo o seu dinheiro lutando contra os benefícios dos veteranos. O John então abriu um único posto de gasolina Shell no condado e, como resultado, isso o deixou muito rico. A estação Shell na 18th Road era bem conhecida de todos do condado, afinal era o único lugar para abastecer por quilômetros e quilômetros. E o John Taylor adorava atender seus clientes pessoalmente. Então as pessoas iam lá, enquanto elas puxavam a bomba, o John limpava a janela dos carros, ele verificava o óleo, e ele era altamente prestativo, cuidadoso, gentil, sorridente, e as pessoas se sentiam muito bem quando iam nesse posto. Embora houvesse esse lado muito positivo, alguns de seus clientes receberam coisas que não pediram ou não quiseram. Algumas mulheres que iam nesse posto, ao pagar pelos serviços, pelos produtos que ali adquiriam, as mãos do John ou os dedos dele acariciavam lugares os quais não eram bem-vindos. E embora alguns na cidade soubessem desses rumores sobre o John Taylor, ele ainda era considerado um membro íntegro da igreja e um pilar rico da comunidade local. No entanto, atrás das portas fechadas aconteciam coisas muito piores do que os rumores sobre o que o John poderia estar fazendo no seu posto de gasolina. Coisas que o distanciavam totalmente de ser considerado um lendário herói de guerra. Infelizmente, ele estava tocando e fazendo coisas ainda piores com a sua própria filha, Phyllis. E quando Phyllis completou 17 anos de idade, ela se casou com um homem chamado Alan Wayne Robnett. E esta foi a sua fuga de tudo que estava sofrendo na ponta dos dedos de seu pai. E aí, 9 meses após o casamento, em 24 de maio de 1968, nasceu Louise Anne Robnett. Alguns anos depois, o David Turpin começou a frequentar a Glendale Junior High em 1974. E embora o David fosse jovem, ele já tinha 1,80 m de altura e pairava sobre todos os seus colegas de classe. E ele respondia a isso se vestindo de uma maneira muito conservadora. Ele era tímido, tinha um pouco de gagueira e ele parecia ser muito inteligente, embora fosse um pouco estranho. Seus colegas de escola reconheceram todo o seu potencial, embora também descrevessem o quanto ele era reservado. Em 1976, o David se mudou para o High School e se juntou ao clube bíblico. E aí ele tornou-se tesoureiro do clube e participou de atividades do clube. Então ele tocava o sino do Exército da Salvação, promovia um jantar para uma família carente, uma festa de Natal. E no último ano, David decidiu que pretendia se tornar engenheiro. E além disso, ele acabou se juntando também ao clube de ciências. David se tornou um grande fã do programa de TV Star Trek e ele era fascinado pelo personagem Spock. E ele até cortou o cabelo de forma semelhante ao personagem e a partir daí prosseguiu com esse corte de forma interrupta. O David se formou em Princeton, em High School, em 1979 com um GPA de 95. Agora é interessante que no dia 12 de março de 78, o David foi anunciado para um artigo do Telegraph sobre um debate que ocorreria na cidade. E aí depois eu encontrei que ele aparece em um outro artigo onde menciona que ele ganhou um concurso de ciências físicas no 9º ano. E ele ganhou em primeiro lugar como primeiro Arigo de Ciência Award. Então ele desenvolveu uma vida acadêmica bastante elogiável. E aí foi nessa época, logo após a formatura, agora com 17 anos, que o David se sentiu atraído pela Louise Robnett, só que ela tinha 10 anos. E os dois se conheciam praticamente a vida toda, porque seus pais eram amigos e frequentavam a igreja toda semana. E o David segurou a Louise no colo quando ela era apenas um bebê indefeso. E a Igreja de Deus, que era a igreja a qual eles frequentavam, uma denominação pentecostal em Bristol, West Virginia, é onde o David e a Louise se apaixonaram. Os dois davam as mãos durante o culto na igreja, secretamente, é claro, para que ninguém pudesse vê-los fazendo isso. E os dois mantiveram seu relacionamento de infância em segredo até 2 anos depois, quando a Louise, agora com 12 anos, declarou à avó que um dia se casaria com o David Turpin e juntos teriam 12
filhos. A Louise cresceu em uma pequena casa na 102 Berry Street e ela era pertencente à família Taylor, que, como vocês sabem, era uma das famílias mais ricas e respeitadas do condado. Agora vocês precisam entender um pouco da gravidade dos eventos que estavam acontecendo nesse ponto. A Louise completou 10 anos em 1978 e seus pais lhe deram uma festa de aniversário que contou com a presença do seu grande avô, John Taylor. E como a Phyllis havia sofrido tudo aquilo com o pai, ela acabou se demonstrando muito distante de seus próprios filhos. E ela basicamente não demonstrou muito interesse em ser mãe. E ela deixava a segunda irmã da Louise, a Elizabeth, que era praticamente uma bebê, sendo cuidada pela própria Louise. E o pai das meninas era um bom marido para Phyllis, o Alan. Só que infelizmente ele e a Phyllis brigavam muito. E a Louise demonstrou ser uma irmã muito protetora. Quando seus pais brigavam, a Louise protegia a jovem Elizabeth da briga. Ela colocava as mãos nos ouvidos da Elizabeth para impedi-la de ouvir a discussão. Muitas vezes elas passaram a noite de mãos dadas para que Elizabeth conseguisse dormir. Só que esse era o menor dos problemas, porque a Elizabeth, quando era pequena, queria muito Viletrol. E quando ela fez aniversário, houve uma festinha de aniversário na casa dela. E o vovô e a vovó, que era como eles eram chamados, deu uma enorme caixa para Elizabeth que tinha o Viletrol dentro. Só que a Elizabeth teria que pagar por isso. Mais tarde ele a chamou e disse: "Gostou do seu presente?" E aí ele disse: "Elizabeth, senta no meu colo." Aí ele apagou as luzes, a colocava em seu colo, colocava a mão por dentro da roupa dela e ela sentia a respiração de seu avô. E quando ela começava a fazer barulhos de aflição, ele colocava a mão na boca dela e então sussurrava: "Isso significa que eu te amo." O Alan e a Phyllis não tinham tanto dinheiro quanto a Phyllis gostaria, mas a Phyllis sabia como poderia conseguir mais dinheiro. E ela elaborou um método horrendo. Ela levava suas filhas para visitar seu pai, John, e ele repetia toda a atrocidade que fez com sua filha com as netas. E toda vez que a Phyllis precisava de dinheiro, ela corria para a casa do pai com as meninas. Ela levaria as meninas para uma outra sala e elas imploravam a mãe para que não fizesse isso. E ela dizia: "Eu preciso alimentar vocês." E aí o avô fazia tudo, começando com um abraço apertado. Acontece que em 1982 a Mary Louise Taylor chegou em casa e, ao abrir a porta da frente, ela então se deparou com uma cena apavorante. Seu marido de 58 anos, John Taylor, estava em cima da Louise, que tinha apenas 14 anos. A Mary ficou furiosa e expulsou o marido de casa segurando uma frigideira. E ela pediu o divórcio em poucos dias. O avô então se muda para sua própria casa, só que depois disso os outros adultos da família orientam as garotas a nunca mais discutir esse assunto, para que o nome Taylor não fosse arruinado. Sendo uma cidade pequena, esse incidente foi mantido em silêncio e então nenhuma queixa foi prestada. A polícia nunca se envolveu e o segredo ficou muito bem guardado. Só que o pesadelo não acabou. A Phyllis ainda levava as meninas para a casa de seu pai, onde agora ele morava sozinho, então ele tinha total liberdade para fazer o que quisesse aonde quisesse dentro da casa. Para piorar, as outras primas também passavam pelo mesmo tipo de situação. Conforme a Louise ficava mais velha, ela tentou ao máximo que pôde se colocar na frente para impedir que o avô possuísse Elizabeth. Então muitas vezes ela acabou tomando o lugar de sua irmã, que era um ato de muita bravura, e é claro, a Elizabeth, que era muito nova, ficava perplexa com tudo que estava acontecendo. Quando a avó da Louise descobriu que a sua filha Phyllis ainda levava as garotas para casa do avô, ela disse: "Olha, você tem que parar." E a Phyllis disse: "Não, porque o pai ainda me dá dinheiro." Um ano após John ter sido flagrado com a Louise e nada acontecer, David e Louise, ela com 15 e ele com 22 anos, começaram seu relacionamento de forma secreta.
A Louise, sendo uma jovem de 15 anos, estava em êxtase com seu relacionamento. E ela contou à sua mãe Phyllis o que estava acontecendo, e a mãe concordou que eles poderiam manter o namoro, porém, elas fizeram um combinado de que manteriam isso em segredo do pai. E ela permaneceu muito animada com esse namoro. Um dia ela disse à sua irmãzinha Elizabeth que o David ia ser um engenheiro de sucesso e que ele ganharia muito dinheiro e que ele poderia pagar qualquer coisa que ela sonhasse. E ela também revelou à sua irmã seus planos de ter 12 filhos. O David cursava o primeiro ano na Virginia Tech, onde estava se formando em engenharia elétrica. No fim de semana, o David dirigia para a casa da faculdade para passar algum tempo secretamente com a sua namorada menor de idade. E ele fazia isso de uma forma muito cuidadosa para que seu próprio pai não descobrisse que os dois haviam se tornado muito mais do que amigos da igreja. O David se formou em 1984 e ele ganhou uma bolsa de engenharia em Marshall 2 vezes, tanto no primeiro como no último ano. E após a formatura, o David começou a temida busca de emprego que todo graduado de faculdade deve realizar. Ao mesmo tempo, a Louise estava começando seu segundo ano na Princeton High School. E nesse ponto, a Elizabeth se lembra de que sua irmã mais velha era teimosa e que, embora Louise parecia ser uma menina tímida e obediente, isso era apenas parte de um leve engano. Enquanto esse relacionamento secreto acontecia, ela conseguiu manter as aparências porque ela foi vice-líder do clube da igreja, do clube de escola bíblica para jovens, para adolescentes. Ela participava do coral da igreja e tudo ia bem. E aí o David recebeu rapidamente uma oferta de emprego para a General Dynamics, uma empreiteira de defesa dos Estados Unidos. E foi aí que o David chegou na Louise e disse: olha, a gente precisa fugir. Quer dizer, você precisa fugir comigo e eu vou poder comprar qualquer coisa que seu coração desejar. Como o trabalho dele estava localizado em Fort Worth, no Texas, ele teria espaço suficiente para que a jovem Louise escapasse de sua cidade natal, escapasse do seu avô John Taylor e conseguisse deixar todo esse sofrimento para trás. Até porque nesse ponto da história, a Phyllis levava também a terceira filha que ela teve, a Teresa, ela levava para o seu pai. Então John Taylor estava tocando nas 3 meninas. Só para vocês terem uma noção, no decorrer de todo esse horror, a Louise substituía suas irmãs sempre que era possível. E foi aí que ela e o David começaram a traçar um plano para fugir. E ela chegou na sua irmã e, sem muitos detalhes do que iria fazer, ela revelou que iria embora com David. E ela também contou a uma amiga. Tanto a Elizabeth e essa amiga juraram o segredo. Só que a Elizabeth era muito pequena, ela não tinha essa capacidade para entender de fato o que ia acontecer. Então ela não sabia que a Louise iria embora rapidamente, ou seja, no dia seguinte. E então, quando o sol nasceu no dia posterior ao que a Louise contou para a Elizabeth, a Louise se despediu de sua família e foi para a escola como em qualquer outro dia. Depois que ela entrou na escola, o David apareceu. E ele estava disfarçado para parecer mais velho. Ele usava um bigode falso, um chapéu de cowboy e ele basicamente se passou pelo pai da Louise, o Alan, porque ele poderia entrar na escola e ninguém faria perguntas. Ele chegou lá, disse que precisava retirar a Louise, eles a chamaram da sala de aula e eles saíram da escola sem que ninguém impedisse. E então eles dirigiram mais de 1000 milhas para Fort Worth, no Texas. E aí, naquela tarde, a Louise não chegou em casa no ônibus escolar. E a Phyllis pensou, ok, eu acho que ela perdeu o ônibus. E aí ela entrou em seu carro e dirigiu até a escola para buscar sua filha. Mas quando ela chegou lá, ela foi informada que seu marido, Alan, havia retirado sua filha mais cedo. E a Phyllis ligou para o Alan e ele disse: não, eu não peguei a Louise. E foi aí que a Phyllis se deu conta do que estava acontecendo. Naquela noite ela revelou tudo ao marido e foi muita briga, foi uma gritaria gigante. E eles choraram, a Elizabeth se lembra de ouvir lágrimas. E então depois eles foram à delegacia para relatar o desaparecimento da Louise. E não houve notícias dela nos dias seguintes. Mas um policial em Fort Worth finalmente localizou a adolescente fugitiva e a fez ligar para sua casa para dizer aos pais que estava tudo bem. A Phyllis estava tão chateada que ela queria prestar queixa contra o David. E quando a família Turpin descobriu o que estava acontecendo, eles falaram com os Robinett para implorar
implorar que eles não fizessem queixa contra o David. Isso arruinaria sua vida e as perspectivas de uma carreira futura. E aí o pai da Louise, o Alan, foi o primeiro a chegar a um acordo amigável. Ele propôs que deixassem com que Louise e David se casassem tranquilamente. E como ele era um homem de fé devota e um pregador evangélico, ele acreditava que uma vida de casado seria muito melhor do que uma vida em pecado. E então ele ligou para Louise e disse: olha, tá, você é uma adulta, você pode cuidar de si mesmo se é isso que você quer, então vá em frente. Porém, ele também deu uma permissão por escrito para que o casamento pudesse acontecer. Ele ordenou que ela voltasse para casa para que eles então pudessem ter um casamento adequado. Ele completou a chamada dizendo: tá bom, você fez sua escolha, não é o que nós gostaríamos, mas você precisa fazer sua escolha corretamente. E aí o casamento aconteceu em 11 de fevereiro de 1985 em uma pequena igreja a apenas 30 minutos de Princeton, em West Virginia. Foi uma cerimônia de casamento pequena com apenas familiares próximos presentes. A Louise usava um vestido que era na altura da panturrilha, ela tinha um decote alto e mangas compridas bufantes. O David usava um terno marrom e imediatamente após a cerimônia, o novo casal partiu para retornar a Fort Worth, no Texas, e criar suas novas vidas juntos. A Elizabeth teve sentimentos muito fortes em relação a isso, porque ela sabia que estava perdendo sua irmã, sua amiga e sua protetora. A General Dynamics estava pagando o David muito bem e eles estabeleceram uma vida muito boa no Texas. E a Louise nunca mais voltou para a escola. E ela ficava em casa enquanto o David trabalhava. E no começo, duas pessoas em casa de quem a Louise sentia falta e também eram duas pessoas com quem ela se preocupava eram suas duas irmãs, Elizabeth, de 8 anos, e a Teresa, de 3 anos. E ela escreveu muitas cartas que encaminhou para sua família e posteriormente às suas irmãs, conforme elas foram crescendo. E ela falava sobre seu ódio por Princeton, West Virginia, e seu ressentimento por sua família, que resultou em todo aquele horror praticado pelo John Taylor. E enquanto ela reclamava do que havia acontecido no passado, o presente para as duas meninas continuava terrível. Sem Louise, John Taylor se concentrou nas duas garotas e ele fez tudo o que podia, já que não havia ninguém para protegê-las ou sequer limitar suas ações. Uma noite, Elizabeth estava em seu quarto dormindo e quando ela acordou, ela ouviu sua mãe falando ao telefone. E ela achou aquilo estranho e ela foi e acordou o seu pai. E o Alan levantou, pegou o telefone da Phyllis e exigiu saber com quem ela estava falando. E a Phyllis disse: não, eu tô falando com meu pai, tô conversando com ele, e ele sabia que ela estava mentindo. Isso resultou numa grande discussão, e aí a Phyllis chamou o seu pai, o John Taylor, que correu para a casa dela e expulsou o Alan. O Alan pediu o divórcio na manhã seguinte. Posteriormente, esse divórcio foi publicado no jornal, não como notícia, mas como registro de cartório. Isso tudo aconteceu 6 meses depois que a Louise e o David se casaram. A separação do Alan e da Phyllis não provou ser uma coisa boa para Elizabeth, nem para Teresa, porque com a ausência de seu pai, o John Taylor começou a passar cada vez mais tempo livre na casa da Phyllis. E como ela necessitava de dinheiro o tempo inteiro, ela permitiu que tudo que já vinha acontecendo acontecesse com mais e mais frequência. E era tão horrível como isso acontecia, porque a Teresa lembra de como seu avô colocava dinheiro na sua mão enquanto ele fazia as coisas. E ela sentia a respiração dele e ele sussurrava: fique quieta, fique quieta. Depois ele colocava dinheiro na mão da Phyllis e ela seguia a vida como se estivesse tudo bem. Pouco tempo depois, a Phyllis engravidou de seu novo namorado e o nome dele era Billy Lambert. E ele se dava muito bem com Elizabeth e com Teresa, só que infelizmente, olha a tragédia. Poucos dias antes do casamento do Billy e da Phyllis, o Billy sofreu uma hemorragia cerebral repentina enquanto dirigia o seu carro e aí caiu de um penhasco. O Billy perdeu a vida instantaneamente e vários meses depois a Phyllis deu à luz ao bebê e o nomeou de Billy Jr. Enquanto a vida seguia para a família Robinette, a vida também seguia para a família Turpin. O David trabalhava no F-16 Fagner Falcon, era um dos caças supersônicos de alta tecnologia dos militares americanos, e o David era um dos seus engenheiros de computação. E esse trabalho, esse contrato com o governo, trouxe uma remuneração muito boa, no qual proporcionou ao David e à Louise um estilo de vida luxuoso com o qual sonhavam. Eles comiam nos melhores restaurantes,
iam aos lugares mais fabulosos da cidade e também descobriram uma nova paixão: assistir a shows de acrobacias do Velho Oeste, no histórico Fort Worth Stockyards. Aí em 1987 o casal se mudou para Brea, na Califórnia. Essa mudança ocorreu por causa do trabalho do David. E Brea ficava a cerca de 53 milhas a sudoeste de Los Angeles e Orange County, e o casal alugou uma casa modesta de 2 quartos. E a Louise escrevia cartas para sua família, onde relatava tudo sobre sua vida maravilhosa, sua vida incrível, sua casa nova, sobre as frequentes viagens que o casal fazia à Disneylândia. E embora Louise se ressentia profundamente sobre sua família, ela adorava contar a eles sobre seu rico estilo de vida. Eles tinham vários carros em sua garagem e era como se ela estivesse dizendo para a família: olha para mim, eu saí daí, eu saí desse horror. E esse era um péssimo momento para Louise se gabar, porque enquanto sua vida financeira subia, o estilo de vida de sua família declinava. A mãe de Louise não ficou muito bem após a partida repentina de seu noivo, e como resultado a Phyllis começou a participar de trabalho sexual para ganhar dinheiro. Ela até começou a namorar o zelador de uma escola chamado David Lee, e ela ficou 4 anos com ele, nos quais ela teve mais 2 bebês. Só que então esse relacionamento não durou muito e eles se separaram. E então em 1987, finalmente ou terrivelmente, aconteceu. A Louise Turpin ficou grávida do primeiro do que ela esperava que fossem 12 bebês. Em 28 de julho de 1988, Louise deu à luz a uma pequena menina que se chamava Jennifer Down. E no Natal daquele mesmo ano, David pagou para que a família de Louise fosse à Califórnia para conhecer o novo bebê. E a Teresa estava animada porque ela nunca tinha ido a lugar algum. E a família pegou o trem de Amtrak por todo o país. E durante a viagem na Califórnia, o David e a Louise levaram sua família para a Disneylândia, para a Universal Studios, e eles até foram ver o letreiro de Hollywood. E tudo foi muito emocionante para a Teresa, para a Elizabeth, que já estavam acostumadas com a sua pequena cidade na Virgínia Ocidental. E é claro, uma coisa muito importante aconteceu, porque nessa ida da família da Louise para a Califórnia, eles levaram a Jennifer para que fosse consagrada na igreja. E então eu encontrei uma publicação de um jornal relatando o aniversário de 2 anos da Jennifer. Basicamente, a publicação dizia assim: Jennifer Dow Turpin celebrou seu 2º aniversário em 28 de julho. Ela é filha de David e Louise Turpin de Fort Worth, no Texas. Esse artigo foi a Louise que escreveu e mandou para o jornal. Quando a Jennifer completou 2 anos, o trabalho do David foi transferido de volta para Fort Worth, no Texas. E com isso ele recebeu um aumento salarial de 6 dígitos, que elevou ainda mais os gastos do casal. Depois que eles retornaram para o Texas, eles continuaram financiando as visitas da família da Louise, que faziam viagens anuais. E o David pagava tudo, incluindo as passagens aéreas. Então sempre que eles estavam na cidade, a família era brindada com o estilo de vida luxuoso do David e da Louise. Eles faziam viagens até os Six Flags e todos ficaram impressionados em como esse casal havia prosperado. Só que a família da Louise sofreu outro impacto, porque eu encontrei em outra publicação de jornal que na sexta-feira 3 de 1990, a Elizabeth e a Teresa perderam tudo que tinham quando a sua casa pegou fogo. Elas conseguiram escapar sem danos, mas escaparam sem nada. As autoridades disseram que nessa casa não houve registro de que os bombeiros tenham realizado inspeções anuais, aquelas inspeções obrigatórias na casa. E ao que parece, segundo o artigo, a causa do incêndio foi roupas empilhadas perto de um aquecedor de rodapé em uma sala de armazenamento. E em sequência, o bebê de número 2 chegou em 3 de fevereiro de 1992. Ele se chamava Joshua David. E aí, segundo informações, foi uma ideia da Louise para nomear todos os seus bebês com nomes bíblicos que começassem com a letra J. E aí, pouco depois que o Joshua nasceu, o David e a Louise entraram com um pedido de falência do capítulo 7. Pois é, embora o David estivesse ganhando muito dinheiro, o casal não tinha autocontrole e vivia esse estilo de vida luxuoso que nem mesmo eles conseguiam acompanhar. Não apenas isso, o casal desenvolveu problemas com jogos. E é claro, a Louise não queria admitir que havia problemas. Então ela continuou se gabando para sua família e continuou com as viagens anuais, durante as quais permaneceu pagando tudo. E é nesse momento que a Jennifer tem uma lembrança muito, mas muito amarga. Aos 2 anos de idade,
Ela desceu as escadas para pegar um copo de água e ela viu o David gritando muito com a Louise. E a Louise estava chorando. E aí, de repente, a Louise começou a reagir, rebatendo, mandando-o calar a boca. E aí ele levantou o punho e deu um soco na parede, que abriu um buraco. E ela ficou aterrorizada com aquela cena. E as mudanças de humor na Louise eram imprevisíveis e isso ficou cada vez pior. Se Jennifer perguntasse alguma coisa, a Louise a chamava de estúpida e coisas do tipo. E quando não era essa reação que aparecia, a Louise tinha outra, que era muito pior. Ela puxava o cabelo da Jennifer, arrastando-a pelo chão. Paralelo a isso, a mãe da Louise, a Phyllis e as suas duas irmãs, Elizabeth e Teresa, estavam morando em um abrigo para sem-tetos no Tennessee. Já o Alan era um dos comissários do condado de Mercer. E aí, em julho de 1993, a Louise recebeu mais uma vez a sua família que veio do Texas para passar férias e ela insistia em pagar tudo, embora a Phyllis, de qualquer maneira, não poderia pagar nada, já que eles moravam num abrigo e não podiam bancar férias de luxo. E eles sempre se maravilhavam nessas viagens porque eles eram pobres e lá na casa da Louise eles eram bem tratados, tinham diversão e o David e a Louise até davam dinheiro. Eles falavam, olha, toma, pode pegar. E em 3 de novembro de 1993, o bebê número 3 nasceu e era outra menina e o nome dela seria Jessica Louise. E no ano seguinte, em fevereiro de 1994, a Jennifer Turpin começaria na escola, em Midwalk Creek, na Elementary School. E as crianças nessa idade às vezes são gentis, mas principalmente estão lutando por sua posição, no que normalmente se tornará a ordem de classificação escolar pelo resto de suas vidas. E a Jennifer não começou muito bem. Ela parecia magra, frágil e infelizmente tinha uma higiene pessoal muito ruim. Ela usava uma camisa roxa e branca e um macacão para ir à escola todos os dias. Essas eram as únicas roupas que ela usava para ir à escola e essas roupas nunca eram lavadas, então ela estava sempre suja. E também tinha um detalhe que os seus 2 dentes da frente ainda não tinham nascido, então isso não contribuía com a sua aparência. Sem contar que ela usava o invólucro Hershey's para prender o cabelo. Então a Jennifer foi muito perseguida, ou humilhada, melhor dizendo. No início ela queria fazer amigos, mas ninguém queria ser amigo dela. E ela não entendia o porquê. Eles a chamavam de ossos magros e agiam assim para deixar claro que não a queriam por perto. E, infelizmente, o pior de tudo é que ela não sabia que tinha um cheiro ruim. Esse cheiro estava com ela e esse cheiro estava na casa. Então ela não conseguia processar o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E os professores a descreveram como incomum, hiperativa e agitada. E a maioria das pessoas apenas pensavam que a família da Jennifer era muito pobre. E nessa época a casa da Jennifer tinha lixo por todos os lados. Eram montanhas de lixo, para falar a verdade. E em dezembro de 1995 nasceu o bebê de número 4, outro menino, e este se chamaria Jonathan Wayne. E o David e a Louise Turpin decidiram fazer uma viagem de volta à Virgínia para revelar à família um novo integrante. E enquanto estavam lá, eles insistiram em pagar tudo o que fizeram, todas as viagens para lá e para cá, idas a restaurantes e os locais de diversão que haviam por ali. E foi nesse momento que alguns familiares notaram algumas coisas estranhas nas crianças. Todos usavam exatamente as mesmas roupas, calçavam os mesmos sapatos e em todos os lugares que iam, eles andavam em linha reta. Pareciam cadetes militares. Nesse ponto, a Elizabeth, a Teresa e a Phyllis não estavam mais em um abrigo para sem-teto, incluindo a Elizabeth já frequentava a Lee University em Cleveland, no Tennessee, e ela aproveitou esse momento e perguntou a Louise se poderia ir a Fort Worth com David, com a Louise, para passar o verão e aproveitar um tempo com seus sobrinhos e sobrinhas. Ela queria fugir um pouco do caos da sua casa. E a Louise diz que sim, que ótimo, vai ser excelente ter você conosco. Ok, quando toda a família voltava para o Texas, o David anunciou que faria um desvio e parariam em Louisiana para jogar. E isso simplesmente chocou Elizabeth. Eles foram criados em uma família cristã extremamente rígida e jogo era pecado, eles sabiam disso. E ela, até na hora ela falou, peraí, isso é sério? E a Louise disse, é só uma diversão inofensiva. E aí o David estacionou na estrutura do estacionamento do cassino e ele e a Louise saíram do carro, deixando Elizabeth na
van com as 4 crianças. E o dia começou a se tornar noite e tudo ficou cada vez mais escuro e a Elizabeth ficou horrorizada. E ela e as crianças acabaram adormecendo. Quando amanheceu, eles acordaram com o David e a Louise voltando para o veículo. E obviamente o casal havia perdido um pouco de dinheiro. E a Elizabeth disse: vocês me deixaram sozinha com crianças. E a Louise disse: ah, tudo bem. E a Elizabeth estava brava, mas ela não demonstrou. E foi nesse momento que ela percebeu que a viagem com sua irmã era uma roubada e que Louise não era mais a mesma pessoa que conhecia. E para piorar, a Louise ainda estava zangada com o David porque eles se desentenderam lá dentro do cassino. Acho que ela queria ter continuado mais tempo fazendo apostas e o David decidiu que era hora de voltar. Então eles ainda discutiram no carro. E essa era uma situação claramente ruim, só que a Elizabeth não tinha como voltar. Então ela decidiu que o melhor a fazer era deixar passar. E aí quando eles chegam na casa deles, a Elizabeth fica horrorizada outra vez. A casa estava uma bagunça extrema. Tudo estava jogado, espalhado, não havia nada no lugar. Além de, claro, estar uma sujeira sem tamanho. Havia papel espalhado por toda a casa, louça até o chão. E a Elizabeth disse: vamos limpar a casa, Louise. E aí a Louise, meio relutante, concordou e elas limparam a casa por alguns dias. E a Elizabeth teve tempo para perceber coisas ainda mais estranhas. As crianças ficavam isoladas e o bebê ficava no cercadinho o dia inteiro. Ninguém o pegava para brincar, abraçar e dar atenção. E quando Elizabeth tentava fazer isso, a Louise dizia: não, eu sou a mãe. E de forma intensiva, esse clima nada amistoso era estabelecido dentro da casa. E aí na primeira refeição aconteceu outra coisa. Os adultos se sentaram para comer e Elizabeth perguntou: e as crianças? E a Louise disse: ah, não se preocupe, eles vão comer. Aí a Louise chamava um filho por vez e ela colocava o prato deles e as crianças esperavam o aval dela para começar a comer. E aí a Elizabeth tentava perguntar alguma coisa, que no caso era a Jennifer, a primeira que desceu para comer, e a Jennifer não respondeu. Aí ela olhou para a Louise e perguntou: ela não fala? E a Louise disse: sim, se eu mandar eles falarem com você, eles falam. Aí quando a Jennifer terminou, a Louise não perguntou: está satisfeito? Você quer mais? Ela só dizia: seu prato está limpo, você pode subir. Isso se repetiu com todos os outros irmãos. Aí depois a Elizabeth perguntou para a irmã: você não está sendo muito rígida com eles? E ela disse: não questione a criação deles. Por mais que Elizabeth estivesse ali para estar com sua família, ela quase não tinha contato com os seus sobrinhos. As crianças permaneciam confinadas em seus quartos e não podiam ter nenhum contato com ela. E quando havia qualquer interação, a Louise estava presente. A Elizabeth tinha 19 anos, então ela decidiu conseguir um emprego. E a Louise a levava para o trabalho e ela rapidamente impôs regras, repetindo o padrão que ela fazia com seus próprios filhos. Elizabeth não tinha permissão para ter amigos, ela não podia usar o telefone fixo da casa, ela não podia contar a ninguém onde morava e também não era para falar com ninguém no trabalho. E ela disse: se você não seguir essas regras, você vai sofrer as consequências. Você não vai ter onde morar. E a Elizabeth ficou horrorizada, mas ela não tinha para onde ir, então ela tinha que obedecer. A Louise a buscava e a levava para o trabalho, e era uma vigilância total. Depois de um tempo, ela começou a experimentar outras coisas. David começou a fazer comentários muito inapropriados para Elizabeth. E ele usou palavras eróticas para relatar como ele havia se apaixonado pela Louise desde que ela tinha 10 anos. E um dia, enquanto a Elizabeth estava tomando banho para ir ao trabalho, ela ouviu alguém entrando no banheiro. Aí ela disse: eu estou tomando banho. E então ela foi surpreendida quando viu que era o David e a Louise que entraram no banheiro. E eles tentaram abrir o box e a Elizabeth ficou desesperada e ela começou a chorar e o David e a Louise começaram a rir. E ele
perguntava coisas sobre o corpo dela e ele falava o quanto as ruivas podiam ser boas e o quanto as ruivas podiam ser isso e aquilo. E a Louise apoiava tudo e ainda ria de uma forma muito maléfica. Foi um momento terrível, eles tentaram puxar a toalha do corpo dela e ela teve uma crise de choro e depois disso ela passou por coisas como essa várias e várias vezes. Eles começaram a gerar um constrangimento gigantesco. E a Elizabeth viu como a dinâmica entre o casal era muito dramática. A Louise decidiria se e quando uma punição era necessária para um dos filhos, e então David era instruído a realizar tal punição. E sempre que a Elizabeth ligava para os pais, a Louise estava por perto, vigiando-a. E eles perguntavam se ela voltaria à faculdade, e a Elizabeth não sabia o que dizer porque a Louise não estava deixando ir embora. E a Elizabeth era muito jovem, ela não conseguia sair da casa sozinha para ir comprar uma passagem. E a Louise dizia, aqui é sua casa agora, e você vai ter que me aguentar. E foi aí que a Elizabeth se deu conta que ela era uma refém e não tinha saída. Só que aí no trabalho ela conheceu um cara chamado Jonathan. E um belo dia, a Louise descobriu tudo. Ela viu a Elizabeth e o Jonathan se beijando no estacionamento. E a Louise estava no estacionamento para vigiar a Elizabeth, que não fazia a menor ideia disso. E então, quando a Louise a confrontou, fazendo um escândalo, ela gritou, ela berrou, a Elizabeth entrou em desespero, e a Louise pediu as chaves, e ela disse, pra minha casa, você não vai voltar. E a Elizabeth disse, e pra onde eu vou? Ela disse, na minha casa, você não entra mais. Ela teve uma crise ali no estacionamento, ela começou a chorar, foi um desespero tremendo. E aí o Jonathan voltou, conversou com ela e eles fizeram o seguinte. O Jonathan explicou para os pais o que havia acontecido e então a Elizabeth foi para casa dele. E aí depois a Elizabeth teve que ameaçar chamar a polícia só para conseguir pegar seus pertences na casa da Louise. A Louise ficou assustada com essa ameaça e a deixou recolher suas coisas. 9 meses depois ela se casou com o Jonathan e ela se mudou da casa dos pais dele e voltou a estudar. Nesse meio tempo, quando as coisas começaram a se ajeitar, ela começou a pensar nas crianças. E ela se preocupava com aquele ambiente. E ela até começou a orar para que as crianças ficassem bem. É claro que no meio de toda a turbulência, ela não tinha nem como pensar no começo ali no que as crianças poderiam estar passando, porque ela mesma estava enfrentando uma situação difícil. E depois disso, ela e a Louise ficariam muitos e muitos anos sem se falar. O bebê de número 5 chegou em 21 de maio de 1997 e era uma menina. E essa se chamava Joy Donna. E a Jennifer, que já estava na 2ª série, cheirava pior do que nunca. E os colegas dela a descreveram como um cheiro de panos sujos misturados com urina. E a Teresa, a segunda irmã da Louise, visitou a família e ela se lembra de ter visto vários vestidos caros pendurados no armário da Jennifer. Só que houve um detalhe que a chamou a atenção. Todos esses vestidos ainda contavam com suas etiquetas. E os valores eram mais ou menos de 200 a 300 dólares, mas esses vestidos nunca foram usados. Na 3ª série, houve um surto de piolhos na escola e todos os alunos culparam a Jennifer. E eles começaram a chamá-la de Garota Piolho. E infelizmente ela também era vista frequentemente coçando suas partes íntimas. E ela foi enviada para o escritório do diretor, já que essa ação foi considerada algum tipo de distração. E a escola nunca tomou nenhuma providência para descobrir o que estava acontecendo com Jennifer. Eles não se perguntaram por que aquela área estava tão irritada, por que ela cheirava tão mal, porque ela só usava exatamente a mesma roupa para ir à escola todos os dias. Então depois desse incidente com os piolhos, os pais da Jennifer atiraram na escola. E eles não colocariam novamente qualquer outro filho em uma educação primária. O David usava cintos, paus, para ameaçar os filhos e eventualmente ele usava até os cachorros como ameaça. E a Jennifer foi crescendo nessa cultura de medo, porque ela sabia que qualquer coisa errada ela poderia sofrer de uma violência tão severa que não iria parar até que ela começasse a sangrar profundamente. O mais estranho é que a Louise e o David já tinham se afastado da igreja há muito tempo. Só que eles usavam passagens fora do contexto do livro de Romanos
para ameaçar seus filhos e demonstrar que aquilo era uma inspiração para seus atos. E eles diziam que poderiam até tirar a vida das crianças porque estava na Bíblia e eles tinham direitos. E em uma das regras da Bíblia dizia que se eles pegassem doce, as crianças poderiam ser arrastadas pelas escadas. Em 15 de junho de 1998, o sexto filho nasceu, e dessa vez era Julianne Phillips. Um mês depois, o David e a Louise e seus 4 filhos mais velhos fizeram uma última viagem de volta a Princeton, em West Virginia. E diferente de todas as outras viagens, essa não teve passeios de luxo. A viagem foi um horror. A Louise só queria sair daquela cidade e ir embora rapidamente. Esse encerramento amargo marcava o fim de todas as férias gratuitas e adocicadas que a família Robinette tinha com a família Turpin. Então a Phyllis, a Teresa e o Billy ficaram sem entender o que causou essa ruptura. À medida que a estação mudava, o clima ficava cada vez mais frio. E chegou a época do Natal. A Louise havia intensificado seus hábitos de jogo e, é claro, muitas dívidas vinham com isso. Apesar do David ainda estar ganhando muito dinheiro, a casa do casal seria hipotecada por falta de pagamento. Então o David e a Louise estouraram todos os cartões de crédito, comprando presentes de Natal para as crianças. E essa dívida seria amortizada de qualquer maneira quando eles mais uma vez pedissem a falência do capítulo 7. E a essa altura, a Louise começou a relatar à sua irmã sobre os problemas financeiros que estavam tendo. Só que ela se gabava porque ela disse: olha, eu estou comprando presentes de Natal pelos quais nunca teremos que pagar. E aí a irmã disse: espera, isso me parece roubar, isso não é certo. E então a Louise bateu o telefone na cara dela. Na primavera seguinte, o banco executou a hipoteca da casa Turpin. E então eles se mudaram da Road Drive 3225, e quando os proprietários entraram na propriedade para inspecioná-la, eles ficaram horrorizados com as condições do local. Todos os cômodos da casa estavam imundos, havia um ar pegajoso, todas as superfícies estavam cobertas de sujeira e fuligem, e a casa cheirava tão mal, mas tão mal, que qualquer um que entrasse tinha dificuldade para respirar. Havia grandes manchas marrons nas paredes e rapidamente eles perceberam que aquilo parecia ser fezes humanas. Foi uma cena muito chocante e marcante. A Louise, que abandonou a escola com 16 anos, se tornou a responsável pela educação de seus filhos. Então eles iniciaram com o homeschooling. E então, em 27 de julho de 1999, o 7º filho do casal nasceu, Gianita Beth. Então nesse ponto a Jennifer estava com 11 anos, o Joshua com 7 anos, a Jessica com 5 anos, o Jonathan com 3 anos, a Joy com 2 anos e a Julianne com 14 meses. Depois que a Gianita nasceu, a família se mudou para sua nova casa, 595 Hill Country Road, em Rio Vista, no Texas. E agora estamos falando de 40 milhas ao sul de Fort Worth. E essa era uma comunidade muito pequena, com cerca de 740 moradores, e a casa tinha 4 quartos, 3 banheiros e uma área que cercava de 2.300 pés quadrados. E também havia um poço de gás na propriedade, então eles conseguiam cerca de $600 por mês, cedendo direitos minerais, que também davam a eles essa renda adicional. E eles viveram lá por cerca de 10 anos. Muitas residências próximas nem sabia que o casal Turpin tinha filhos. E o David e a Louise intensificavam o controle sobre cada aspecto da vida dos filhos. O David trabalhava para a Lockheed Martin e ganhava um ótimo salário. Sem contar um outro benefício extra, essa fazenda também vinha com direitos minerais, pelo qual o David recebia $577 por mês. Do outro lado da rua dessa pequena fazenda, viviam o Rick Lee e a Shelly Vineyard, e as suas 2 filhas. E o casal tentou ser amistoso com a nova família que acabara de se mudar. Então a Shelly foi até lá, bateu na porta, mas ninguém respondeu. Eventualmente, alguns dos filhos Turpin brincaram com as filhas dos vizinhos. Só que isso durou pouco tempo. E mesmo quando eles podiam brincar juntos, as coisas eram completamente estranhas. Nenhum dos irmãos
podia dizer seu nome. E quando eram perguntados a respeito, eles diziam: nós não podemos dizer nossos nomes. E aí teve um dia que uma das irmãs disse assim: se você nos ouvir falar o suficiente, talvez poderá descobrir. Isso deixou a Jennifer, que era a mais velha, assustada. Ela disse: não, não! E a vizinha ficou chocada. E ela também reparou que a mão das crianças era muito, muito branca. Ela até achou que eles estavam de luvas. Então ela percebeu que, na verdade, era o resto do corpo que estava muito sujo. E só os pulsos e as mãos estavam limpos. E aí ela perguntou sobre isso. E então eles disseram: se a água passar do pulso, você está desperdiçando-a. A gente só pode lavar o pulso para não desperdiçar água. E é claro que a Shelley ficou aterrorizada com isso. E ela começou a fazer algumas perguntas extras. E foi quando a Louise decidiu agir. Logo após esse evento, a Shelley foi até a casa da Louise para ver se as crianças poderiam sair para brincar com suas filhas. A Louise atendeu a porta e disse: não, eles não vão mais sair e não vão mais brincar. E depois disso ela fechou a porta. É lógico que os vizinhos começaram a pensar que, obviamente, a família era muito misteriosa. Eles observavam que o David saía todas as manhãs em um Mustang e às vezes eles viam a Louise carregando as crianças em um micro-ônibus para ir à cidade e depois retornar. A Louise se acostumou levar algumas das crianças quando foi buscar mantimentos, mas fora esses momentos, os vizinhos não viam mais as crianças. Ninguém nunca entrou na casa, exceto por 2 vezes em 10 anos. Uma vez um outro filho de alguém entrou pela porta dos fundos e viu que havia gaiolas de animais e jornais com fezes por toda parte. E esse menor também sentiu o cheiro horrível que tinha no local. E essa criança foi autorizado a entrar pela porta dos fundos, mas não foi autorizado a passar pela cozinha e sala de jantar. O nível de contato que o David e a Louise tinha com os filhos também era muito estranho. As crianças precisavam se referir a eles como mãe e pai, ou pai e mãe. Eles não podiam chegar assim, tipo, mãe ou pai, não, eles tinham que falar mãe, pai, ou então pai, mãe. Então eram os dois numa mesma conjugação para se referir, era algo muito estranho, muito distante. E a Louise justificou isso para os filhos dizendo que era uma orientação bíblica e era por isso que deveriam ser tratados assim. A agressividade também só aumentava, havia muitos castigos corporais que incluíam chicotadas com o cinto de David. E se isso não corrigisse o comportamento, outra chicotada acontecia, dessa vez com a fivela do cinto. E se isso não fosse o bastante para deter tal comportamento, o filho deveria tirar as calças e deitar de bruços na cama e seriam então golpeados com remo de madeira. Eles eram atingidos nas coxas, nádegas e na parte inferior das costas, até ficarem extremamente vermelhas. Por fim, se o tal comportamento não agradasse o David e a Louise, eles abandonariam esses métodos tradicionais e iam para um nível diferente. Um nível que eles chamavam de switch, que era um bastão de metal que foi embrulhado em fibra de vidro e que também tinha metal nas laterais. Então eles usavam esse instrumento para aplicar a disciplina física. Ambos os pais estavam envolvidos nas punições, mas os irmãos preferiam que a Louise as aplicasse, porque ela não era tão forte fisicamente quanto o David, lógico. Então ela se cansaria muito mais rápido do que ele, além de ter uma força muito menor. Os filhos eram proibidos de tomar banho ou de usar o chuveiro. Se eles lavassem acima do seu pulso, eles diziam que, como eles estavam desperdiçando a água, eles seriam amarrados ou acorrentados. E nesta casa de fazenda, o David converteu a sala de estar em uma sala de aula improvisada. Haviam cartazes educacionais pregados nas paredes, haviam livros de fonética. O problema é que não havia um professor de verdade. A Jennifer, que era a mais velha, só tinha ido até a 3ª série. Nenhuma das outras crianças tinha frequentado a escola. E a Louise não se incomodava com isso. Agora, um fato interessante é que o casal forneceu diários em branco para que seus filhos escrevessem. E é claro que escrevia nesse diário quem conseguia, o restante não sabia como fazer isso. Então, no ano 2000, a 8ª criança veio ao mundo.
a Jordan. E o David decidiu tentar uma agricultura leve, então ele comprou algumas galinhas, cabras e porcos e colocou tudo ao redor da casa, porém ele não deu prosseguimento e esses animais foram negligenciados. E o problema de negligenciar porcos é que eles são super inteligentes e eles encontrarão um pouco de comida, quer você queira ou não. Então os porcos começaram a sair do chiqueiro e a vaguear pela área à procura de alimento. E é claro que isso causou inúmeros problemas com os vizinhos, que continuavam tendo que espantar os porcos de suas propriedades e devolvê-los aos Turpin. Só que quando as pessoas iam até lá, batiam na porta, ninguém respondia. E a Shelley começou a notar que a família Turpin começou a realizar algumas atividades no silêncio da noite. E é lógico que esse era um estilo de vida mais fácil porque era possível manter as crianças em segredo. Todos os irmãos dormiam durante o dia e eles ficavam acordados à noite, quando o resto das pessoas estavam descansando. Durante o verão de 2001, a Joy Turpin, que agora tinha 4 anos, foi mordida no rosto por um dos cães da família. Aí ela teve uma ferida aberta por mais de 24 horas antes que seu pai finalmente ligasse para o 911. Então ela foi levada às pressas para a sala de emergência e o incidente foi relatado ao escritório do xerife, mas não houve um acompanhamento e nada foi investigado. Porque quando o David chegou no hospital, ele deu uma desculpa e aquilo ali parecia um simples acidente de um cachorro que decidiu cometer um ato violento. Então, infelizmente, como a polícia não sabia de outras coisas que já haviam acontecido, eles não tinham motivo para ir na casa dos Turpin. Os pais do David, o James e a Beth Turpin, passaram as férias com a família e eles aproveitaram e conheceram seus 8 netos. Só que quando eles foram lá, eles não perceberam nada de estranho. Eles viram que as crianças estavam sendo educadas em casa e embora houvesse aquele silêncio, tudo parecia mais ou menos normal. E no geral, os meninos e as meninas pareciam estar bem. E aí nós chegamos em 2003. E logo nos primeiros meses, um dos porcos escapou da fazenda Turpin. E esse porco chegou à propriedade do tio do Rick, do vizinho, o esposo da Shelley. E ele comeu 55 quilos de comida de cachorro da garagem do tio do Rick. E é lógico que a polícia foi chamada e quando as autoridades chegaram na casa dos Turpin, o David se ofereceu para pagar e substituir a comida e então o caso foi arquivado. O que no caso foi mais uma oportunidade perdida para que a polícia pudesse perceber que algo ali não estava certo. Isso novamente aconteceu porque o porco ter parado na casa de outra pessoa não era algo excepcional. Alguns meses depois desse incidente, o meio-irmão da Louise, o Billy, veio visitá-los. E a Louise estava grávida e ela mostrou o seu rico estilo de vida. E é claro que ele percebeu como eles eram rígidos com os meninos, mas ele não viu nada que pudesse considerar uma coisa excessiva. Mas ele notou que todos se vestiam de forma idêntica e que tinham que entrar em uma única fila antes de entrar no micro-ônibus da família. Ele também viu a sala de aula com os livros e ele também notou que os sobrinhos, as sobrinhas eram distantes e não faziam contato visual. E esta vez também foi a última vez que ele foi convidado para visitar a família do Texas. Só que a família recebeu mais uma visita um tempo depois, dessa vez do pai da Louise, o Alan. Só que essa seria a última vez que ele veria a família. E como a Louise não visitava mais seus parentes, ela mandava fotos das crianças. E nessas fotos os meninos e as meninas estavam sempre sorrindo, mas vestiam, claro, roupas iguais. E já havia se passado 5 anos que a Louise e a Teresa haviam se visto pela última vez. E aí, por telefone, até comentou, olha, as crianças me parecem magras nessas fotos. E a Louise disse, todas são magras como o David, isso é genética. Depois, o bebê número 10 chegou, Joanna. E o David e a Louise ainda eram vistos pela cidade, e também na cidade mais próxima. E eles eram vistos jantando no Eclipse, e eles participavam de rodeios, e eles também tiveram uma atitude inusitada. Para o Natal daquele ano, eles compraram 10 bicicletas novinhas, bicicletas caras, top de linha, 10 bicicletas para as crianças. E eles alinharam essas bicicletas todas do lado de fora da garagem. Então qualquer um que passasse poderia vê-los. 10 bicicletas em uma fileira perfeita, com as etiquetas de preço ainda penduradas no guidão, balançando suavemente
ao vento do inverno. Essas bicicletas nunca foram usadas. E na frente da casa haviam ervas daninhas que às vezes chegavam a 1,80 m de altura. E enquanto isso, David e a Louise tentaram manter esse estilo de vida onde comiam fora o tempo todo, frequentavam restaurantes locais, mas nunca com os filhos. Em maio de 2004, David comprou uma casa móvel dupla e a mudou para trás da casa da fazenda. Isso porque a casa da fazenda tornou-se inabitável. A sujeira, o cheiro infestado por toda a casa havia chegado em um limite que nem mesmo David e a Louise poderiam suportar. E o David manejou tudo da forma mais simples possível. Ele fez correr uma linha de água acima do solo até a largura dupla. Ele instalou um painel elétrico com um medidor. E o casal começou a se mudar. E o casal levou todos os 10 filhos da casa para o trailer. Desse ponto em diante, os vizinhos não viram mais as crianças. Porém, eles ouviam à noite, quando percebiam que as crianças brincavam na parte de trás do quintal, mas sempre à noite. E é uma coisa interessante que a Shelley, quando eles moravam na casa da frente, a Shelley percebeu que ali no período da madrugada, as crianças começavam a circular assim no quarto onde eles conseguiam perceber pela janela que algo estava acontecendo, como se fosse algo militar. Então ela até achou que podia ser algo religioso, alguma coisa assim, que a família mesmo gostava de executar. Nessa altura, a Louise deu à luz ao 11º filho. E esta seria uma menina que seria chamada de Joalinda. Aí os pais do David, o James e a Beth Turpin, fizeram uma viagem para ver os netos outra vez. Quando eles chegaram na casa, bateram na porta, mas ninguém atendeu. Então o Rick e a Shelley viram um casal de idosos e era um dia de verão terrível, estava muito quente ali no Texas. Então, como o casal estava obviamente super aquecido, a Shelley convidou o casal para entrar em sua casa e se refrescar enquanto esperavam o David e a Louise responder. E eles ficaram esperando por horas e horas e horas. Depois eles foram para seu carro e então na minha pesquisa não ficou claro se ele conseguiu ver o David, a Louise e os netos, ou se eles foram embora sem conseguir um contato com eles. A 12ª bebê, Joalissa, nasceu em 2006. Então, nesse ponto, eles já tinham 12 filhos em 17 anos. Então é lógico que eles tinham muitos filhos para administrar. E mesmo que eles negligenciassem esses inocentes da pior maneira possível, como eles eram 12, ainda era necessário algum tipo de esforço. E nesse ponto, David construiu uma jaula para prender qualquer um dos seus filhos que se comportasse mal. E era uma grande gaiola de metal, medindo 7 pés de largura por 5 pés de altura. E ela foi dividida em 2 celas separadas para que 2 crianças pudessem ser punidas ao mesmo tempo. Havia uma abertura de 5 polegadas na parte inferior para que a comida pudesse ser deslizada para o prisioneiro mantido lá dentro. Os filhos seriam colocados na gaiola por desafio, mesmo que cometessem a menor das infrações. E o Jonathan, que agora tinha 8 anos, descobriu que poderia levantar a parte inferior da gaiola e escapar. Então, para remediar isso, David comprou um canil de 3x3 e colocou um cadeado. Uma vez o Joshua, o menino mais velho e que tinha 16 anos, passou 24 horas nesse canil por ter assistido a um vídeo do Star Wars. Então, nessa fase da vida, as regras eram muito rigorosas. E esse era um momento em que o Skype estava no auge e a Louise aprendeu a fazer videochamadas. E ela usava o Skype para conversar com a sua família. E então alguns membros da família Robinett viram pela primeira vez todas as crianças. Só que eles viam as crianças, 2 delas por vez. Então eles percebiam que as crianças eram amigáveis, mas tudo era estranho, era como se o contato fosse limitado. E embora a Louise usasse o Skype no começo, isso começou a diminuir. E ela passou a dar desculpas e mais desculpas do porquê não podia mais abrir o Skype. Depois, o casal encontrou um apartamento em Benbrook, no Texas, que ficava aproximadamente a 40 minutos da fazenda. E eles embalaram os 2 filhos mais novos, a Joalissa e a Joalinda, e foram embora! Eles foram embora por 4 anos. Os 2 filhos mais velhos, a Jennifer e o Joshua,
foram encarregados de liderar seus 8 irmãos mais novos. E o David vinha a cada 3 ou 4 dias para entregar comida. Nos 4 anos dessa rotina, a Louise nunca visitou os filhos, nem mesmo uma vez. Embora os pais não morassem mais com os filhos, eles ainda exerciam total domínio e controle. Nenhum dos garotos tinha permissão para lavar acima do pulso. A casa transbordava de lixo e fezes. Todos os animais de estimação defecavam por toda a casa. E a Jennifer e o Joshua eram instruídos a punir seus irmãos por qualquer infração que eles cometessem. E eles eram obrigados e altamente pressionados a usar gaiolas. Então, era como se os pais ainda estivessem ali. O Joshua não queria fazer essas coisas com seus irmãos. E em um ponto ele chegou a ter uma conversa de confronto com o pai, com a mãe. Mas tudo que foi dito nessa conversa fez com que o Josh recuasse. E então ele optou por não se rebelar, e ele manteve essa mão pesada sobre os irmãos. O David e a Louise protocolavam suas regras por telefone, e o Joshua ficou encarregado de trocar fraldas e a Jennifer de preparar refeições. Só que a comida, é lógico que não era nem de longe o suficiente. E a Jordan, por exemplo, muitas vezes comia ketchup, mostarda, cubos de gelo e folhas de grama para saciar a fome. Para Jennifer era tão apavorante ter que disciplinar seus irmãos que ela pensou em acabar com tudo. E em um momento de desespero, a Jennifer tomou uma decisão. Bem cedo em uma manhã, ela decidiu que queria fugir. E ela começou a correr, atravessando a propriedade do casal de vizinhos. E ela entrou na floresta dentro e percorreu 3 quilômetros até chegar na estrada. Nessa estrada, ela cruza com uma senhora que lhe oferece carona. E quando ela entrou no carro, ela não sabia dizer sua idade, ela não sabia nem quem era o presidente. Mas ela perguntou como poderia conseguir um emprego, um apartamento e um carro. E essa senhora a levou para a cidade. Mas como ela não tinha carteira de motorista, identidade, é claro que ela não conseguiu um emprego. Então, ninguém sabia o que fazer. Não havia perspectiva de trabalho. Então ela ficou completamente sem saída e perdida. E aí, de algum jeito, essa senhora devolve Jennifer para a casa dos pais. Essa parte da história também não ficou muito bem esclarecida. Eu não consegui entender se a Louise descobriu que isso aconteceu. Não ficou muito claro como ela retornou, como a senhora levou de volta exatamente. Eu não sei se a polícia foi envolvida, mas no geral foi isso que aconteceu. Logo depois a Jennifer escreveu uma música e a letra dizia: Deus, eu odeio a minha vida. Ajude-me a ver a luz. Estou perdendo a minha fé, Senhor. Ajude-me a ver a luz nesta escuridão. Quando a Louise completou 40 anos, em 24 de maio de 2008, ela e o David decidiram começar a pesquisar algumas novas religiões. E numa dessas religiões, eles ficaram fascinados pelo manejo de cobras e também da prática da feitiçaria. E eles começaram a consumir álcool, e a Louise cortou o cabelo, que historicamente era muito longo. Ela o tingiu de vermelho e começou a usar muita maquiagem, e maquiagem pesada. Mas não parou por aí. Eles queriam tentar algo novo. Então, eles fizeram uma viagem de 1.200 milhas até Las Vegas e jogaram a noite inteira. E a Louise ligava para a irmã Teresa e contou a ela todas essas novas façanhas. Chegou a fazer uma revelação gritante. Ela contou que ela e o David dirigiram para Huntsville, no Alabama, para conhecer um homem, pessoalmente, no qual já haviam conversado pela internet. E aí a ideia era que a Louise tivesse relações com esse homem em um quarto de hotel, enquanto o David ficava esperando no carro. E a Louise colocou uma câmera de vídeo para que tudo que acontecesse lá dentro fosse gravado e depois o David pudesse assistir. Ela chegou a relatar à sua irmã também sua obsessão com cobras e disse que adorava comer cascavéis. A Teresa ficou
pasma com tudo isso, era contra a educação cristã que Louise havia tido, nada disso fazia sentido, mas a Louise disse que estava semeando sua veia selvagem. E ela disse abertamente que não confiava mais em pessoas de igreja. Um ano depois do encontro com esse desconhecido, o David e a Louise dirigiram de volta até este mesmo quarto de hotel em Huntsville para que David e Louise pudessem se relacionar naquela mesma cama. Depois que eles descobriram Las Vegas, ir até lá se tornou uma coisa rotineira para o casal. Eles iam para Vegas e ficavam no Caesar Palace todas as vezes. Eles compravam brinquedos caríssimos que ficavam espalhados por toda a casa, mas que não podiam ser usados ou tocados pelas crianças. E o David, é claro, comprava um Mustang novinho todo ano. Aí no ano de 2009, o casal comprou uma van Ford Ecoline e um Ford Focus, usando um crédito de $30 mil. Só que essa farra toda é ameaçada, porque em 2010, o David Turpin perde seu emprego na Lockheed Martin. E aí o casal começa a ficar sem dinheiro. E em 5 de abril, o escritório do xerife apresenta os papéis de despejo da casa deles em Hill Country Road. Aí o David fez o que qualquer outra pessoa razoável faria. Ele comprou um Mustang novinho em folha com crédito de $22 mil. Aí o casal voltou para a casa da fazenda pela última vez, pegou todos os filhos, colocou na van, enfiou todos os pertences que cabiam lá dentro e foram embora. Eles abandonaram os cachorros para trás e todos os outros animais, incluindo os porcos, cabras e galinhas. Algumas semanas depois, o vizinho decidiu entrar na propriedade. Ele foi ver o que estava acontecendo porque ouviu um cachorro latindo muito. Quando ele abriu a porta, ele viu 2 chihuahuas que vieram correndo em sua direção. E a cena que ele viu era apavorante. Os cachorros sobreviveram aquelas semanas comendo fraldas sujas. O vizinho descreveu todo o ambiente como inacreditável. Os pisos estavam cobertos de fezes. Os quartos estavam configurados como se fossem um quartel militar. Haviam 6 beliches empilhados em uma sequência com cordas amarradas às cabeceiras da cama. E nas portas do armário, da geladeira, do baú de brinquedos ou em qualquer outro lugar que qualquer um dos filhos pudesse acessar, haviam cadeados. A casa estava infestada de insetos, de ratos. Eles viram um gato sem vida. Depois, na cozinha, se depararam com outro cachorro também no mesmo estado. E pasmem, isso não parava, porque eles encontravam cadáveres de animais selvagens. A casa havia sido possuída para que os novos donos pudessem usá-la como aluguel. Porém, eles tiveram que gastar $30 mil para torná-la habitável novamente. A família Turpin se mudou para o sul da Califórnia em junho de 2010. E a casa para o qual eles se instalaram era bonita, grande, tinha 5 quartos, 3 banheiros e um loft. Agora desempregado, a única fonte de renda do casal eram cheques de $577 que o David ainda recebia dos direitos minerais sobre a propriedade do Texas. A empresa demorou 9 meses para perceber que o David não possuía mais a propriedade pelo qual ele estava sendo compensado. Então, nesse período, eles sobreviveram com o cartão de crédito. Os meninos, as meninas, tentavam fazer coisas de criança. Então esses comportamentos eram inaceitáveis para o David. E ele então exigiu que todas as 12 fossem acorrentadas. Essa foi a única maneira de parar esse mau comportamento. A Louise não concordou com David sobre isso. Ela disse que apenas os infratores deveriam ser trancados e ela se referia a eles como suspeitos. O Jonathan, que tinha 15 anos, geralmente sempre era um suspeito na maioria dos problemas da casa. E ele constantemente era amarrado e sempre arrumava um jeito de escapar. E normalmente esses castigos ficavam cada vez mais mirabolantes. Eles eram colocados de bruços, suas mãos ficavam atadas aos seus pés. E quando eram punidos de forma coletiva, eles ficavam amarrados juntos. Então era muito difícil de se mover. Em outros momentos, eles ficavam acorrentados na cama. Mas o Jonathan era uma espécie de artista. Ele sempre conseguia arrumar um jeito e escapar das correntes. Isso obrigou seus pais
a reforçar cada vez mais essas correntes. E elas se tornavam mais e mais pesadas e mais apertadas. Até que o Jonathan não conseguiu mais escapar. E ele então ficou acorrentado por semanas e semanas. Já a Louise, quando se irritava com as meninas, ela as arremessava ao redor da sala, ou então as puxava pelos cabelos, as sufocava, dava tapa na cara delas. Uma vez, quando a Joanna tinha 7 anos, a Louise a pegou no quarto principal, e isso era fora dos limites para qualquer uma das crianças. E então ela pegou a Joanna e começou a jogá-la de um lado para o outro e depois a empurrou escada abaixo. Ela sentiu intensas dores no pescoço, ficou tonta, mas não houve nenhuma intervenção médica. No final de 2010, a Louise postou uma foto no Facebook com todos os filhos, e eles estavam de pé, segurando diplomas, sugerindo que houve um avanço na educação, formação em suas respectivas séries. Só que isso não era verdade, ninguém recebeu nenhuma educação em casa. E era perceptível por essa foto que todos eles estavam muito magros. E também durante esse tempo, a Louise teve uma grande ideia. Ela era fã de um reality show do Discovery que depois foi transferido para a grade de programação do TLCS. E esse reality se chamava Jon e Kate Plus 8, no qual Kate e Jon Gosling foram retratados enquanto criavam sua família típica de sextuplos e gêmeos. E esse programa foi um sucesso, foi uma coincidência como isso acabou se tornando um reality show. E no meio do programa, o casal se divorciou e o marido, ou no caso ex-marido, entrou na justiça obrigando a emissora a parar de filmar. Inclusive esse foi um dos motivos que fortaleceu a ideia de ir para a Califórnia, além de, é claro, uma conversa que ela teve com a sua irmã que foi muito interessante. Ela confessou que estava procurando na internet estados que tivessem muitas brechas na lei para que ela pudesse tocar seu estilo de vida com as crianças, no caso a educação em casa, sem que houvesse supervisão. E é claro, ela percebeu que a Califórnia era um dos estados mais abertos para conseguir fazer o que quiser sem que houvesse problema ou com que as autoridades ficassem o mais distante possível. E ela também acreditava que a sua família era perfeita para esse reality show na televisão. E que eles poderiam ser mais famosos do que a Kate, porque a Kate tinha 8 filhos, mas eles, àquela altura, já tinham mais que 10. Então ela começou a postar fotos em conjunto da família no Facebook, na tentativa de chamar a atenção da emissora para conseguir seu próprio reality show. Então eles postavam fotos com a família usando roupas idênticas, com os mesmos cortes de cabelo e por aí vai. E a educação em casa para os 12 filhos era, claro, uma fachada. Uma vez a Louise até deu uma lição de um dos livros de fonética, mas rapidamente desistiu e literalmente levaria anos até que ela conseguisse aplicar outra lição aos filhos. E o David Turpin arquivou a papelada para abrir a City Day School. E o próprio David atuaria como diretor. E ele apresentou essa declaração de escola privada ao Departamento de Educação da Califórnia sob pena de perjúrio. E nessa papelada ele afirmava que a escola municipal da cidade ensinava 8 menores, desde a 2ª série até a 11ª série. Então, dessa forma, foi oficializado que eles, os Turpins, estavam sendo educados em casa. Então, o Estado não podia enviar oficiais de evasão escolar para verificar as crianças. Olha o contorno que ele conseguiu gerar na lei. Porém, assim como todas as situações de escola em casa, a City Day School estaria sujeita à inspeção do Corpo de Bombeiros para fiscalizar a saúde e a segurança dos alunos. Só que nenhum bombeiro jamais fez uma inspeção na escola, nunca. E o tratamento desses filhos, mais uma vez, se intensificou de uma forma piorada. Eles eram mantidos em seus quartos o tempo inteiro e muitas vezes ficavam amarrados em suas próprias camas com cordas. E em outro aumento de controle, eu encontrei relatos que o David Turpin comprou uma câmera e deu para o Joshua, depois deu outra para Jennifer, e eles também foram autorizados a ter um smartphone. E ao que parece, isso até gerou atrito entre o relacionamento dos irmãos. Todos eles permaneciam em seus quartos 20 horas por dia, e eles tinham autorização para comer, usar o banheiro e escovar os dentes.
Só que por conta dos problemas financeiros, o David e a Louise disseram aos filhos que teriam que reduzir os gastos. Então eles teriam que comer apenas uma refeição por dia. Inicialmente era 2. Mas como nenhum deles ficava acordado o suficiente para consumir 2 refeições, logo foi reduzido para 1. E essa refeição consistia em 3 opções, do qual eles poderiam escolher apenas uma. Sanduíche de manteiga de amendoim, ou então sanduíche de mortadela jalapeno, ou então um burrito com algumas batatas fritas. Mas é claro que o David e a Louise não mudaram em nada a sua alimentação. Eles continuaram comendo fast food, pizzas e tudo que fosse mais tentador na frente das crianças. Eles chamavam os filhos, eles se sentavam ao redor e enquanto eles se deliciavam com todos aqueles alimentos, os irmãos ficavam apenas olhando. Quando algumas das meninas atingiram a idade em que se interessavam pelas coisas femininas da mãe, como maquiagem e vestidos, elas entravam nos quartos para experimentar algumas coisas. Claro, escondido. E um belo dia elas foram pegas. E então, essas meninas, que eram as suspeitas, foram acorrentadas. E o Jonathan, que uma vez pegou a câmera do seu irmão Joshua como uma brincadeira e a escondeu na lata de lixo, que por acaso foi jogada fora acidentalmente, também despertou a fúria de seus pais e, como punição por isso, ele foi amarrado, mas depois foi acorrentado novamente. E a Louise era cada vez mais autoritária, dominante, ela tinha um temperamento muito curto. E a Louise estava cada vez mais autoritária, dominante e o seu temperamento extremamente curto. Isso causava pavor em todos os irmãos. E então, finalmente, o David conseguiu outro emprego. Dessa vez como engenheiro de computação na empresa de defesa Northrop Grumman. E ele ganhava $143 mil por ano nesse trabalho. E também tinha um horário de trabalho mais flexível. Ele atuava das 14 às 22 horas. E isso era perfeito para a família manter o seu estilo de vida noturno. Então, dessa forma, ninguém era notado pelos vizinhos. O irmão do David, Randy, agora era um bispo ordenado pela igreja. E ele e sua esposa tiveram 5 filhos. E em julho, todos eles visitaram a Califórnia para visitar o David e a Louise. E as duas famílias foram juntas para a Disneylândia. Como não havia uma maneira real de separar os filhos do David dos filhos de seu irmão, eles tiveram que conviver. E foi aí que a Jennifer se aproximou da sua prima. E ela compartilhou uma música que havia escrito. E não apenas isso, ela afirmou que havia escrito 141 músicas. E a Miranda, a prima, a filmou cantando várias de suas composições originais. Mais tarde, a Jennifer postaria essas músicas em seu blog. E após essa viagem, o Randy postou uma foto em sua página do Facebook com todos os 21 membros da família reunidos em frente ao castelo da Disneylândia. E a legenda da foto dizia: "Uma memória que vou guardar para o resto da minha vida. Foi muito bom estar com vocês." Depois dessa visita familiar e desse passeio aparentemente incrível, David e a Louise mais uma vez entraram com um pedido de falência do capítulo 7. Nesse arquivamento, eles listaram que deviam mais de $240 mil e tinham ativos de apenas 149 mil. E a lista de dívidas era impressionante: 88 mil em 27 cartões de crédito, mais $1.102 de dívida para o AT&T, a maior empresa de linhas telefônicas dos Estados Unidos, mais $45 mil para o W Wind, no Texas, e $40 mil para a casa de fazenda que ficou para trás. Dessa vez, o casal foi obrigado a fazer um curso de finanças online e concordaram em pagar $424 por mês durante 4 anos para que pudessem manter seu Mustang. E todas as outras dívidas, mais uma vez, foram apagadas. E então, em outubro de 2011, o David mais uma vez registrou a City Day School no Departamento de Educação da Califórnia. Depois disso, ele levou a Louise para Las Vegas para a renovação dos votos de casamento, embora eles tivessem acabado de declarar falência alegando não ter mais dinheiro. Porém, o casal não poupou despesas na renovação dos votos. E a Louise, é claro, fez um upgrade na aparência, ela cortou seu cabelo castanho, pintou de loiro, adquiriu um novo vestido de noiva, bem mais solto, vamos dizer assim, do que ela havia usado em 1985. E eles reservaram Hound Dog Package em a Elvis Chapel. Então, nesse caso, eles selecionaram que esse imitador do Elvis iria cantar 3 músicas de sua escolha. Eles teriam direito a uma flor na lapela de seda,
mais 20 fotos e um certificado. E o custo desse pacote todo era de $325, e o imitador do Elvis era o Kent Ripley, que teria o seu primeiro contato com a família. Os pais do David, o James e a Beth, vieram para outra visita e ficaram hospedados na casa da família, saíram para comer, fizeram uma viagem à Disneylândia. E o James e a Beth ficaram muito impressionados com o quão bem ajustados as crianças eram. Elas eram organizadas, se alinhavam em perfeita ordem e aparentemente o David e a Louise faziam parecer que estavam seguindo uma vida cristã e que as crianças refletiam esse modelo cristão. Após essa visita, Louise postou fotos de sua viagem à Disneylândia no Facebook. Essas fotos atraíram uma série de comentários. As pessoas ficaram impressionadas com as habilidades da Louise como mãe. Eles comentaram: "Nossa, Louise, você é uma super mãe." E esse sucesso impactou tanto o casal que o David abriu sua própria conta no Twitter. E a única conta que ele seguiu foi a conta oficial da Disneylândia, o resort. Então, na primavera de 2012, o Alan Hobnet, o pai da Louise, se aposentou e decidiu voar para a Califórnia para surpreender sua filha. E quando ele chega ao aeroporto de San Diego, ele liga para ela, só que ela se recusa a dar seu endereço e fala: "Pode voltar para casa, pode voltar, eu não vou te receber." E o Alan teve que voltar para casa. Aí em 2013, vários dos garotos ficaram doentes. E eles ficaram tão mal que o David e a Louise tiveram que levá-los para o hospital médico universitário. E esse tratamento era surpreendente para os garotos, nunca tinham vivenciado nada como isso. E eles foram treinados sobre o que podiam dizer aos médicos, como responder as perguntas, e foram tratados e depois retornaram para casa. Depois o casal decidiu que era hora de voltar a Las Vegas. Dessa vez eles queriam marcar seu 28º aniversário de casamento com outra renovação de votos. A única diferença dessa vez seria que o casal traria seus 12 filhos com eles. Para essa cerimônia, o David e a Louise apostaram no pacote Viva Las Vegas, na mesma capela de Elvis Weed Chapel, e também com a mesma performance do imitador de Elvis, Kent Ripley. E esse pacote foi mais elevado, repleto de concertos, e custou $1.195 mais impostos. A Louise agora era ruiva, tinha um novo vestido branco e estava ainda mais sensual. As 9 garotas usavam vestidos idênticos, cada uma com meias brancas limpas e sapatos novos, e os 3 meninos usavam ternos escuros mal ajustados. Um destaque para esse momento foi que todos eles tomaram banho e ficaram limpos. E nessa viagem eles se hospedaram no Circus Cassino, que com certeza era o oposto de limpeza comparado à casa deles. Eles ainda foram alçados com uma limusine muito grande que os levou do hotel até a capela. Isso foi uma viagem de 5 a 8 minutos. Quando a Louise conversou com Kent Ripley na capela, ela disse algo a ele que o deixou inquieto. "Eu tenho acompanhado a sua carreira." E então ela começou a descrever sobre os shows que ele fazia, sobre os lugares aonde ele ia, sobre a associação com a capela. Ela descreveu tudo com inúmeros detalhes. Ela sabia tudo que estava disponível na internet sobre o Kent. E ele ficou chocado porque ele disse: "Como uma mãe de 12 filhos tem tempo para acompanhar toda a minha vida na internet?" No início da cerimônia, o Kent Ripley ficou na porta com o look clássico do Elvis, em um lamê dourado, e começou a cantar Love Me Tender. As 9 garotas caminharam pelo corredor e então a Louise entrou e o Kent Ripley, o Elvis, a acompanhou até o altar. A cerimônia foi realizada e todos os garotos e garotas se emocionaram e aplaudiram. Eles foram treinados e, claro, debaixo de ameaça para exibir essas emoções. O David até nesse momento começou a chorar e o Elvis lhe entregou um lenço de papel. A Jennifer se sentia contente por estar fazendo algo diferente, até porque era um momento mais agradável do que normalmente ela vivia em casa. Mas ela se sentia mal porque ela sabia que tudo aquilo era uma farsa, que estar colaborando com aquilo tudo alimentava ainda mais a mentira que o David e a Louise ofereciam ao mundo. E é interessante notar pelas fotos, pelas gravações, como os braços deles eram extremamente finos. E enquanto David recitava seus votos, ele brincava como se fosse o Elvis, imitando sua voz, o que fazia com que todas as crianças
rissem. Quando a cerimônia oficial terminou, a parte do concerto do pacote começou. Então as crianças dançaram, cantaram com o Kent Ripley e eles se revezavam no palco uns com os outros e todos aparentemente se divertiam bastante. E o evento terminou com todos tocando uma linha de conga para Viva Las Vegas. O Kent Ripley se virou para a família e disse: "Eu desejo a vocês o melhor, até nos encontrarmos novamente. Que Deus te abençoe." E o Elvis deixou o prédio. Quando eles retornaram para a Califórnia, voltaram a usar as mesmas roupas sujas. E em um dia de ação de graças, a Louise saiu. E o David ficou em casa com os filhos. E então ele chamou a Jordan, ele estava em sua poltrona reclinável, e a Jordan se aproximou dele, sob seu comando, e ele abaixou suas calças. E a Jordan a ergueu. E o David as puxou de volta. E dessa vez, ele rapidamente pegou a Jordan e a colocou em seu colo. Mas então, a Louise chegou. E a Jordan saltou do colo do pai e puxou sua calça novamente. Aí o David ordenou que ela nunca comentasse o que aconteceu. Ele nunca tentou repetir algo assim novamente. Mas, por outro lado, ele tentaria forçá-la a beijar em sua boca em outros momentos. Houve um incidente que aconteceu em abril de 2014. A Louise flagrou a Janetta, que tinha 14 anos, brincando com sua boneca Barbie. E então, ela ordenou que a Janetta ficasse de pé no canto de seu quarto. E isso durou horas e a Janetta começou a se sentir fraca. E ela gritou por sua mãe, que estava ao telefone e não queria ser incomodada. E em algum momento a Janetta acabou desmaiando e bateu no chão com tanta força que ela fraturou a mandíbula e quebrou alguns dentes. Mais tarde, quando a Louise finalmente terminou seu telefonema, ela subiu para ver se a Janetta ainda estava de pé na posição do castigo. Então ela encontrou a filha em um estado terrível, coberta de sangue. E então a Louise levou a Janetta para o hospital universitário. Ela instruiu a garota a dizer aos médicos que ela escorregou no banheiro porque o piso estava molhado. Depois do atendimento, eles disseram que seria necessário que a Janetta retornasse para que houvesse um acompanhamento. E é claro que isso não aconteceu e a Janetta nunca mais voltou. Um mês após a lesão de Janetta, eles compraram uma casa com 4 quartos em Paris, na Califórnia, por $350 mil. Obviamente eles deixaram aquela casa alugada em uma terrível bagunça que o novo morador, comprador, quem quer que fosse, teve que fazer uma reforma de todo o tamanho. Como o David passava muito mais tempo no trabalho, os irmãos passavam muito mais tempo em casa com a Louise. E foi aí que a violência física começou a acelerar, porque a Louise usava a punição física para cada coisinha que as crianças fizessem. E ela também conseguiu encontrar correntes mais pesadas que causaram ainda mais escoriações dos garotos. A Louise encorajou parte dos filhos a espionar os outros irmãos. Então ela dava presentes e alguns incentivos. E ela os chamava de salão de monitores. Então eles eram os únicos autorizados a andar, de certo modo, pela casa, claro, também até certo ponto, e no caso ir lá fora para levar o lixo ou para cortar a grama. E de verdade, quando eles saíam mesmo da casa, os que tinham autorização, era para acompanhar a Louise quando ela iria fazer compras ou qualquer coisa assim. Então esses monitores foram orientados a se posicionar em lugares estratégicos da casa, como por exemplo proteger a cozinha, que era uma base importante para impedir que alguma das crianças roubasse comida. E eles ficavam de guarda também no corredor. E como consequência dos privilégios extras, o Joshua foi autorizado a assistir TV com seus pais algumas vezes. E a Jennifer recebeu autorização para ter contas em algumas redes sociais. Até que um dia ela baixou um aplicativo que a Louise não aprovou. E então o telefone foi retirado temporariamente. Nessa nova casa, todas as camas dos filhos tinham correntes e cadeados presos a eles permanentemente. E os horários de sono permaneceram naquele sistema forçado.
Então havia esse estilo de vida noturno de ir para a cama às 4 ou 5 da manhã e acordar às 10 ou 11 horas da noite. Então naturalmente eles perderam o controle do tempo. Então eles ficavam separados em cômodos diferentes e, por exemplo, em um dos quartos residia a Jordan, a Julissa e a Joanna. E cada quarto tinha 2 conjuntos de beliches, e claro, com os cadeados em cada cama. Ninguém poderia sair do quarto sem a permissão de David ou Louise, e quando eles recebiam permissão, geralmente era para apenas ir ao banheiro ou cozinha, comer quando fosse sua vez. Então eles tinham todo esse ritual estranho de alimentação, de necessidades, sem contar que haviam proibições muito particulares. Exercícios físicos eram estritamente proibidos e a comunicação entre eles também era totalmente restrita. Eles só se socializavam uns com os outros quando seus pais estavam fora de casa. Então eles escapavam de seus quartos para assim poderem conversarem uns com os outros. Só para vocês terem noção, eles eram desencorajados a conversar até mesmo com os companheiros de seus próprios quartos. O contato um com o outro era totalmente banido. Então, quando isso acontecia, eram às escondidas. A Jordan andava calmamente para frente e para trás em seu quarto, tentando garantir que seus músculos não atrofiassem. Só que ela não tinha essa explicação científica, ela só andava para lá e para cá porque ela achava que era necessário. Havia internet em casa e havia um telefone fixo. Só que eles estavam com muito medo dos pais e eles também tinham medo do mundo exterior porque eles não tinham contato com a exposição externa. Então eles não sabiam o que acontecia do lado de fora. Sem contar que os pais reforçavam esse perigo do mundo exterior. Nessa nova casa, quando chegava na hora da única refeição, eles desciam um de cada vez e precisavam comer de pé, perto do balcão da cozinha, e bebiam água da torneira. Então já havia alguns anos que eles estavam condicionados a um daqueles 3 tipos de refeições que os pais ofereciam. Havia também uma outra regra: eles eram proibidos de ficarem de pé. Deveriam ficar sentados com as persianas fechadas. E eles não tinham ideia, mas havia uma microcâmera em uma boneca Barbie. E o botão de gravação dessa câmera ficava no cinto da boneca. Frequentemente o David e a Louise faziam outras coisas também. Eles compravam inúmeras tortas maravilhosas e as colocavam no balcão, onde as crianças podiam vê-las, mas não tinham permissão para comer nenhum pedaço. Então essas tortas ficavam ali em exposição até que estragassem e então seriam jogadas fora. A rotina do banho também não mudou, era apenas uma vez por ano. As roupas de cama não eram lavadas e eles também eram impedidos de ter acesso aos brinquedos que haviam pela casa, brinquedos novos e em uma quantidade monstruosa. O David continuou a se registrar como escola particular, mas uma vez em Paris, ele a chamou de Castelo de Areia. A Joalinda, por exemplo, que tinha 11 anos, só aprendeu o alfabeto até a letra I. E ela continuou aprendendo, e aconteceu o seguinte: a Jennifer tentou de diversos modos passar a educação escondido para os seus irmãos, e eles tentavam fazer isso entre si. Então, eles tentavam repassar o seu conhecimento para frente, do mais velho ao mais novo. Então a Joalinda, de 11 anos, só havia aprendido o alfabeto até a letra I. Depois ela conseguiu chegar até a letra T, só que ela não entendia várias coisas, principalmente no campo da geografia. Ela não entendia as diferenças entre um estado e um país. Ela acreditava que o Texas era um país vizinho dos Estados Unidos. Outros filhos também não tinham a menor ideia de matemática e os cálculos, subtração, divisão, multiplicação e por aí vai. Quando a Louise decidiu dar aula nessa nova casa, ela viu ali na escola uma oportunidade para punição. Então, se as crianças dessem respostas erradas, ela as agredia e puxava seus cabelos, ou então jogava os garotos do outro lado da sala. Só que tem uma reviravolta muito interessante aqui. O Joshua era muito inteligente, mesmo com um conhecimento muito limitado. E seus pais perceberam isso. Então, eles o matricularam aos 22 anos em um curso de música em Monte San Jacinto, uma faculdade comunitária. E ele ficou 3 anos ali fazendo cursos, incluindo álgebra e inglês. E ele era um estudante de honra. E a Louise levava o Joshua
para a escola e o esperava no corredor até que eles pudessem ir para casa. E ele ainda usava as mesmas roupas todos os dias. Ele era pálido e, obviamente, todos o achavam estranho, além de que ele parecia ser muito desnutrido. Vários colegas tentaram falar com ele, só que Joshua simplesmente não respondia. Um colega, no entanto, notou que sempre que surgia comida grátis na faculdade, ele ficava na mesa e comia fatias de pizza atrás de fatias de pizza. Era como se ele estivesse morrendo de fome, ele comia até a última gota. Então, depois de 3 anos, uma outra estudante falou com Joshua e disse: olha, eu não tenho nenhum amigo e você também não tem nenhum amigo. Será que a gente não pode ser amigos? E quando ela fez essa abordagem, a Louise estava do lado dele. E ele perguntou a Louise se eles poderiam ser amigos. E ela disse, claro, com certeza. Só que depois disso, Joshua nunca mais voltou para a faculdade. A Jennifer teve uma festa de formatura promovida pelos pais, só que na verdade todo o evento foi encenado e completamente armado. Os presentes, os balões, todo o cenário, tudo aquilo ali era uma farsa. Eles a vestiram com uma roupa apropriada para o evento, colocaram algo em seu pescoço, uma bandeira de um número 7 em seu braço e tiraram uma foto para fazer parecer que ela tinha se formado, mas ela estava muito ciente de que isso era errado, de que isso era falso. E ela odiou esse momento, porque ela não tinha nem a educação básica completa. E na nova casa, a Louise havia comprado estátuas do Mickey Mouse e da Minnie e colocou no jardim da frente. Os 2 veículos que eles tinham também tinham etiquetas personalizadas e eles eram temáticos da Disney. Até tinham tags que diziam The Land e DL para sempre. E agora que eles já estavam estabelecidos em Paris, a Louise fica grávida do 13º bebê. E no início de 2015, a Jana nasceu. E essa bebê, a Jana, era ruiva. Então a Louise postava inúmeras fotos dela com a bebê no Facebook, ou então dela com David e com a bebê no Facebook. Mas ela não tinha o hábito de postar com as outras crianças. E quando as pessoas perguntavam sobre as fotos das outras crianças, ela apenas dizia: é que é muito difícil de reuni-los todos de uma vez para posar por uma foto. Ela tinha 1001 desculpas. Uma das vizinhas que morava ali na rua, Kimberly Milgan, de 50 anos, falou com as crianças uma vez. Era por volta ali do Natal de 2015 e 3 das crianças estavam montando um presépio enquanto ela estava passeando pela rua. E ela foi e elogiou as crianças pela decoração. Quando ela liberou seus comentários, ela percebeu que as crianças simplesmente congelaram. E ela se desculpou e disse: olha, vocês não precisam ter medo. Mas eles não deram trela e não deram bola, lógico. E então eles cortaram toda a grama juntos, era incrível a sincronia, e de repente entraram. Depois que a Jana nasceu naquele outono, eles vão de volta a Las Vegas para renovar os seus votos de casamento. E novamente eles levam todos os filhos. E essa foi uma grande comemoração, 30 anos de aniversário de um relacionamento com 13 filhos. E ele abençoou a união do casal, abençoou os filhos e declarou que eles seriam felizes e muito felizes. E o Kent Ripley foi mais uma vez o oficiante da cerimônia. E novamente ele não conseguiu perceber que algo estava errado com todos os filhos. E ali no início de 2016, a Jennifer deixa que a Jordan comece a usar seu celular. E a Jordan tinha 15 anos nessa época. Uma vez, ela foi pega assistindo secretamente um vídeo do Justin Bieber. E a Louise a sufocou. E começou a sufocar e perguntou: você quer sair desse mundo, não quer? E ela disse: não, não. E ela falava: sim, você quer. E você vai para o inferno. E o pescoço da Jordan ficou dolorido por vários dias. Ela começou a ter inúmeros pesadelos de que realmente perdia sua vida e ela acordava chorando muito. E foi aí que ela começou a planejar uma fuga. E ela começou a se perguntar se de repente nas outras casas também eram assim. E então ela, eufórica, tentou escapar. Só que daí ela viu a sua mãe vindo na direção do corredor e ela decidiu retornar para dentro. Só que as coisas continuavam muito mais tensas. O Jonathan, que tinha 22 anos nessa época, tinha constantes problemas com os pais. Então ele permaneceu muito tempo acorrentado em seu beliche. E aí, num período desse cativeiro,
ele teve um grande surto de piolhos e a Louise fez com que ele permanecesse do mesmo jeito. E como a Louise ficava cada vez mais irritada, ela começou a socar a cabeça dos meninos. E a Jolinda uma vez recebeu um soco, mas tão forte, que a memória dela ficou em branco durante um mês inteiro de outubro. Para vocês terem uma noção, ela não conseguia se lembrar de nada, ela não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Na viagem para Las Vegas, o pacote de casamento foi mais barato. E a Teresa começou a cobrar a Louise, porque ela dizia, olha, você sempre me manda foto do bebê, mas por que não me manda foto dos outros? E a Louise dizia, eu vou mandar. E aí um dia ela realmente mandou, e a Teresa foi, abriu o e-mail, e quando ela viu a foto, era só uma foto da Louise e do bebê. Inclusive, alguns dias depois do Halloween, ela ligou pra irmã e disse, olha, nenhum dos outros foi pedir doces no Halloween, por que só tem foto da bebê fantasiada? Aí a Louise disse, é que eles não quiseram ir, eles já são muito velhos para isso e tal. E nessa nova casa, eles também levaram aquele comportamento que eles já faziam em casas anteriores. Às vezes eles falavam, olha, desçam aqui, todos vocês podem vir. E aí eles obrigavam todos os garotos e garotas a se sentarem e começavam a comer refeições tentadoras de fast food. E aí eles comiam até o último pedaço e mandavam todos eles retornarem para seus quartos. Aí perto do Natal, o Jonathan, a Jolinda, a Julissa e a Janet foram pegos roubando comida da cozinha e, consequência, foram acorrentados. E no Natal acontecia um evento extraordinário. Todos os filhos estavam sujeitos ao que era chamado de o bom tratamento, que durava mais ou menos de 2 dias a 2 semanas, dependendo da época do ano e do humor dos pais. Eles eram alimentados com um pouquinho mais de carinho e também tinham permissão para interagir uns com os outros, sem contar que também passavam um pouco mais de tempo com seus pais. Porém, quando encerrava o Natal, tudo recomeçava do mesmo jeito como sempre foi. E dessa vez, como esses 4 foram pegos roubando comida da cozinha, eles não receberam o bom tratamento que o Natal proporcionava. Porém, aconteceu o seguinte, a Louise e o David não os deixou acorrentados. Eles desciam para assistir do canto o bom tratamento que os outros irmãos recebiam. Então, os alimentos, eles sentados no sofá assistindo um pouco de TV. E aí, depois que acabavam essas mordomias, eles voltavam para as correntes. No Dia das Mães de 2017, eles foram autorizados a tomar banho pela primeira vez em 1 ano. E aí, depois disso, eles se vestiram com roupas limpas, novas, sentaram todos em volta de um sofá e foram fotografados. A Louise pegou essa foto e postou no Facebook. Depois disso, todos eles foram instruídos a tirar essas roupas limpas e colocar novamente as roupas sujas. Nesse ponto também, a Louise se recusava a dar o endereço da sua casa para qualquer membro da sua família. E a Louise e a Elizabeth voltaram a se comunicar depois de muitos anos, quando a Elizabeth teve seu primeiro filho. Então a Louise a contatou e a Elizabeth sempre pedia para falar com os sobrinhos. E a Louise dava o tempo todo uma desculpa. Eles estão comendo, estão dormindo, estão estudando, estão brincando. E a Elizabeth disse, eu não sou burra, eu sei que é impossível todos estarem ocupados ao mesmo tempo. Mas a Louise se recusava. Mas elas passaram a conversar e se ver de vez em quando. E depois de 14 anos, a Louise visitou a Elizabeth pela primeira vez. Quando isso aconteceu, a 13ª bebê ainda não havia nascido. Então, quando eles chegaram na casa da Elizabeth, aquele esquema era o mesmo. Eles esperavam a permissão da Louise para poder falar com a tia. E a Elizabeth estranhou o fato deles serem tão magros. E ela perguntou, eles estão comendo direito? E ela disse sim, eles estão comendo sim. Nossa, eles comem como nunca. E aí a Louise mencionou que iria tirá-los da escola e que educaria em casa. Só que na verdade ela já estava fazendo isso. E a Elizabeth ficou indignada e ela falou, olha, isso é errado. E elas começaram a discutir. E a Louise não gostou, chamou os filhos e disse, vamos embora. Nessa época, a mãe da Louise sofreu um acidente de carro. Então a Phyllis estava no seu leito final
E ela queria resolver as coisas, tudo que aconteceu no passado, principalmente envolvendo o seu pai. E a Elizabeth e a Teresa entraram em contato com ela para que ela soubesse o estado de sua mãe. E elas disseram, olha, pelo menos entra no Skype, vamos conversar através do Skype, deixe a mãe ver os 13 netinhos lindos que ela tem. Só que a Louise chegou num ponto que ela nem atendia mais as ligações. E ela se recusou a falar com sua mãe e depois se recusou a ir ao funeral dela. Inclusive, quando ela foi informada do funeral, ela disse que já havia planejado uma viagem para Las Vegas e por isso ela não poderia ir. O John Taylor, o pai da Phyllis, ainda estava vivo, sim, e ele pagou os custos do funeral de sua filha, e aliás ele era o único que podia pagar ali. E quando ele entrou lá na sala funerária, ele tinha 92 anos, e imediatamente ele foi até sua neta Elizabeth e perguntou: você vai vir mais tarde para me dar um abraço apertado? 3 ou 4 meses depois, o Alan, o pai da Louise, também perdeu a vida. E ela disse, olha, eu também não posso ir para o funeral porque vocês me avisaram em cima da hora, sinto muito. E aí depois que isso passou, a Teresa permanecia em cima. Olha, por que eu não posso falar com os meus sobrinhos? Por que não podemos dizer um olá, saber como estão? E a Louise disse, é porque eles não querem falar com vocês. E assim ela conseguia manter distância dos garotos de sua família. E o melhor momento para os garotos era quando seus pais não estavam em casa, porque eles se juntavam para conversar, abriam as persianas, as janelas, colocavam a cabeça para fora, eles ouviam música, ligavam a televisão, assistiam vídeos através dos smartphones que os irmãos mais velhos tinham. E claro que os pais ligavam para continuar passando ordens, mesmo que estivessem 2, 3 horas apenas longe de casa. E o sofrimento dos irmãos era tanto que eles até gravavam vídeos das comidas que eles pegavam da cozinha e escondiam em suas camas. Eles faziam gravações assim muito felizes ali no celular. Olha que isso que eu tenho e tal, debaixo da coberta, debaixo do lençol. E assim a vida seguia. E então em dezembro de 2017, o Joshua dá a Jordan o seu antigo telefone, porque agora ele ganhou um novo celular. Só que esse velho celular estava desconectado. Então, a única coisa que a Jordan poderia fazer era acessar a internet através do Wi-Fi, já que não tinha chip, não tinha mais nada. E ela começou a se conectar em algumas redes sociais. E ela passou a postar vídeos na internet, ela postava também suas próprias músicas originais, e ela usava o nome de Lacey Sawan. E as letras das músicas que ela gravava em si eram bem reveladores. Tem um refrão que eu ouvi que dizia assim, acabou, acabou. Tinha um outro que dizia, onde está a chave? Tinha um outro também que falava, você me culpa por tudo. Tinha uma outra música, nossa, que foi muito forte, que era eu sou tão fraca, tudo tão fraco. Então muitas das letras que ela escrevia ou eram baseadas na esperança ou baseadas na condição que ela se encontrava. E aí teve um momento muito chocante que quando ela começou a assistir alguns filmes, ela via nos filmes que os pais conversavam carinhosamente com os filhos. E ela ficou chocada. Ela disse, o quê? A mãe é gentil com a filha, eles sentam, conversam, perguntam como ela está, e isso existe. E ela foi conhecendo pessoas através das mídias sociais. E ela gravava sempre um vídeo quando os pais não estavam, lógico, e ela sempre gravava no mesmo lugar, no banheiro. E o plano dela era estratégico. Ela pensou, bom, se eu gravar vídeos cantando, eu vou ganhar seguidores. E os meus seguidores vão me perguntar por que eu gravo sempre no banheiro. E então, de repente, eles poderão me ajudar. E aí ela começou a conversar online com um menino da Índia. O nome dele era Nalesh Putbar. E quando ela começou a confiar nele, ela revelou a forma como vivia juntamente com seus irmãos. E ele a encorajou a fugir e alertar as autoridades. Ele disse para ela, você tem que chamar a polícia. E a Jordan ficou perplexa, porque ela disse, então eu posso chamar a polícia? A situação é tão ruim que a polícia vai poder nos ajudar.